Todos zombaram do pequeno menino quando ele deu um passo em direção ao cavalo indomável e sussurrou: "Não preciso de sela nem de rédeas." A multidão riu, até que o animal abaixou a cabeça. Quando perceberam quem o menino realmente era, todos ficaram paralisados em silêncio. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Não dói nada, mãe. A voz era um fio, quase sumida no quarto escuro. Miguel parou na porta, os olhos grandes tentando se acostumar com a penumbra. Na cama, Dona Celina tentou sorrir para ele. O sorriso não chegava aos olhos, que pareciam maiores ainda no rosto fino. "Só um cansaço, meu filho," ela disse, e uma tosse seca saiu de sua garganta, quebrando a frase ao meio. Miguel mordeu o lábio inferior. Ele não acreditava. A doença estava ali, sentada no peito da mãe como um pássaro pesado e escuro. Ele entrou no quarto descalço. Os pés já conheciam cada tábua do assoalho que rangia. Levou a cuia de água da mesa até a cama. "Toma." Celina apoiou a cabeça no travesseiro e bebeu um gole. As mãos dela tremiam um pouco. Miguel ficou parado, observando. Ele via a sombra roxa embaixo dos olhos dela. Via o jeito que os ossos dos ombros marcavam o roupão. Sentiu aquele aperto no peito, o mesmo de todos os dias. O aperto que dizia: "Ela está assim por sua causa." "O tio Antônio já foi para o curral?" perguntou a mãe, devolvendo a cuia. Miguel assentiu com a cabeça. Não precisava falar. Antônio sempre saía antes do sol nascer. Suas botas já faziam um barulho pesado na varanda quando o galo ainda pensava em cantar. "Você vai ajudar hoje?" Outro aceno de cabeça. Miguel ajudava todo dia, mas ajudar era uma palavra grande. Ele fazia as coisas pequenas, coisas que não exigissem falar muito. Ele pegava os ovos, levava água para os bezerros, tirava o mato mais perto da casa. Os trabalhos de homem, com os cavalos e o gado, ficavam com os vaqueiros. E com o tio Antônio. "Está bem," sussurrou Celina. Ela esticou a mão e passou os dedos leves no cabelo despenteado do menino. "Você é um bom menino, Miguel. Seu pai teria orgulho." O nome do pai no ar fez o aperto no peito de Miguel ficar mais forte. Ele fez que sim de novo, rápido, e saiu do quarto. Ficar ali doía. Ver a mãe daquele jeito doía mais do que qualquer tombo. A casa da Fazenda Esperança era grande e quieta. Tão quieta quanto Miguel. O corredor levava até a cozinha, onde o café preto ainda ficava quente no fogão a lenha. Ele pegou um pedaço de pão duro e saiu pela porta dos fundos. O mundo lá fora era de uma cor só, o marrom da terra seca. Era inverno em Minas Gerais e o cerrado ao redor da fazenda estava sem cor. O céu por cima era um azul muito claro, quase sem nuvens. Miguel respirou fundo. O ar tinha cheiro de poeira, de esterco, de feno velho. Era o cheiro de casa. Do lado de fora, ele conseguia pensar. Ele caminhou até o cercado dos cavalos, sentindo a terra áspera e fria sob seus pés descalços. Era um hábito do pai. João sempre dizia que para entender um animal, você precisava sentir o mesmo chão que ele. Miguel acreditava nisso. No cercado, 3 cavalos pastavam, indiferentes. 2 eram animais de trabalho, velhos e calmos. O terceiro era uma égua jovem, de cor castanha. Miguel apoiou o queixo na cerca de madeira e ficou ali, só olhando. A égua levantou a cabeça. Suas orelhas se mexeram para frente na direção dele. Miguel não se moveu, não fez nenhum barulho. Apenas observou a respiração dela, o movimento lento do seu corpo. Depois de 1 minuto, a égua voltou a pastar. Era assim que Miguel conversava. "O miúdo tá conversando com os bichos de novo." A voz grossa e a risada que veio depois fizeram Miguel se encolher. Ele não precisou virar para saber quem era. Zé do Boi, o vaqueiro mais velho depois do tio Antônio, estava encostado na porteira do curral grande. "Deixa o menino, Zé," disse outra voz mais jovem. Era Luiz, um dos ajudantes. "Ele não faz mal a ninguém." "Mal não faz, mas também não ajuda." 10 anos nas costas e parece um passarinho assustado. O pai dele, aquele sim, era homem de verdade. Trabalhava, falava, dava ordem. As palavras chegaram até Miguel como flechas. Ele fechou os olhos por um segundo. O pai, sempre o pai. João era uma lenda na região. O homem que domava qualquer cavalo só com um olhar. O homem forte que ria alto e carregava Miguel nos ombros. O homem que não estava mais ali. Miguel se afastou da cerca e caminhou em direção ao estábulo.
Preferia o cheiro do feno e do couro ao som das vozes dos homens. Dentro do estábulo, a penumbra era amiga. O ar era pesado e morno. Ele foi até o último boxe, onde a égua mais velha, chamada Estrela, estava deitada. Ela tinha um problema na pata. Antônio disse que talvez não melhorasse mais. Miguel abriu a porteira de madeira e entrou, sentando-se na palha, perto da cabeça do animal. Estrela abriu um olho, depois fechou de novo, reconhecendo-o. Ele esticou a mão e começou a acariciar o pescoço dela. Devagar. Tudo vai ficar bem, ele sussurrou, mas as palavras eram mais para ele mesmo do que para a égua. A fazenda não ia bem. Ele sabia, mesmo sendo um menino. Ouvia os sussurros do tio Antônio à noite na varanda. Viu a cara fechada do homem da venda quando trouxe os remédios para a mãe e Antônio não tinha todo o dinheiro. Via os cercados quebrados que não eram consertados, os telhados que pingavam quando chovia. A fazenda Esperança estava murchando, secando como um riacho atrás da casa. E ele, Miguel, era só um menino quieto. Um menino que não sabia domar cavalos como o pai. Um menino que só sabia observar e ficar calado. De que servia isso? O som de passos pesados o fez levantar. Antônio apareceu na entrada do estábulo. Seu chapéu de couro estava encaixado na cabeça e sua camisa azul, já desbotada de tanto lavar, estava suja de terra. Ele ajustou a aba do chapéu com um gesto cansado. Miguel, tá aí. Miguel saiu do boxe em silêncio. Preciso que você dê uma olhada nas galinhas. O cercado do lado sul tá ruim. Alguma raposa ou cachorro do mato pode entrar. Prende elas no galinheiro menor hoje. Miguel assentiu. Antônio olhou para ele por um momento. Seus olhos, iguais aos do pai, mas mais cansados, pareciam querer dizer alguma coisa, mas ele só suspirou. A sua mãe, ela tomou o remédio? Tomei água. Miguel corrigiu, em voz baixa. Antônio fez uma cara. O remédio. A gente busca amanhã. Fala pra ela que é só tomar água e descansar. Miguel sabia que não era só tomar água. Sabia que o remédio custava caro. E sabia que, amanhã, talvez não chegasse. Ele fez que sim de novo. Antônio pareceu querer colocar uma mão no ombro dele, mas desistiu. Virou-se e foi embora, suas botas fazendo eco na madeira velha. O resto da manhã passou devagar. Miguel fez o que Antônio pediu. Checou as galinhas, contou os ovos, levou água para os bezerros. Cada tarefa era feita em silêncio, com uma atenção total que fazia o mundo ao redor sumir. Ele não pensava, só fazia. Na hora do almoço sentou-se no degrau da varanda dos fundos, longe da mesa grande da cozinha, onde os vaqueiros comiam e riam alto. Sua mãe não tinha forças para cozinhar, então a mulher do Zé do Boi, Dona Marta, fazia a comida para todos. Ela trouxe um prato para Miguel, arroz, feijão e um pedaço de carne seca. Come aí, Miguelzinho, tá muito magro. Ele agradeceu com um aceno de cabeça e começou a comer. Da cozinha vinham vozes e o preço do sal subiu de novo. Como vou criar gado se até o sal pesa no bolso? Era a voz de Antônio. Pois é, seu Antônio. E o senhor sabe que o homem do banco veio na vila perguntando por você semana passada? Disse Zé do Boi mais baixo. Um silêncio pesado. Sei, respondeu Antônio à voz rouca. Eles querem o pagamento. Ou querem a terra. Miguel parou de mastigar. O pedaço de pão ficou parado na sua mão. A terra. A fazenda Esperança. Não pode deixar, seu Antônio. Essa terra é do seu João. É do Miguel, insistiu Zé. E o que você quer que eu faça, Zé? Plante dinheiro. O gado tá magro, a colheita de milho foi pouca. E com a Celina doente... A voz de Antônio sumiu, engolida por algo que soou como desespero. Miguel não conseguiu comer mais. Ele deixou o prato no degrau e andou, sem rumo. Suas pernas o levaram para longe da casa, para o lado de trás do pasto velho, onde uma árvore grande e retorcida marcava o limite da propriedade. Era o seu lugar. Sentou-se na sombra da árvore, encostou a cabeça no tronco áspero e olhou para o céu. O aperto no peito agora era uma coisa viva, que doía de verdade. Era culpa. Seu pai João havia morrido há 2 anos. Um cavalo novo, nervoso, o derrubou e bateu a cabeça em uma pedra. Foi rápido, disseram. Miguel não estava lá. Ele estava em casa com uma febre. Se ele tivesse ido, se ele tivesse visto o cavalo ficando assustado, talvez seu pai estivesse vivo. E se ele não fosse um menino tão quieto? Se ele fosse forte e soubesse trabalhar como os outros? O tio Antônio não teria que carregar tudo sozinho.
A mãe não ficaria doente de preocupação. Uma lágrima quente escorreu pelo seu rosto. Ele a enxugou rápido com o ombro, olhando em volta para ter certeza de que ninguém tinha visto. Foi então que seu olhar parou em algo no chão, perto das raízes da árvore. Era uma pedra lisa, de cor cinza. Ele se inclinou e pegou. Era igual a tantas outras, mas ele guardou no bolso dos shorts. O pai colecionava pedras lisas. Dizia que cada uma contava uma história da terra. Miguel tinha um punhado delas numa caixa de sapatos debaixo da cama. O sol começou a descer, pintando o cerrado de laranja e roxo. Miguel sabia que era hora de voltar. Ele se levantou e, de costas para a casa, sussurrou para o vento que começava a soprar. "Boa noite, pai." Era seu ritual. Todo dia. O jantar foi silencioso. Dona Celina conseguiu se sentar à mesa por alguns minutos, mas a tosse a levou de volta para o quarto. Antônio comeu rápido, seus pensamentos longe. Miguel lavou os pratos sozinho, ouvindo o rádio velho na sala tocar uma música triste de viola. Quando escureceu de vez, Miguel foi para seu quarto, um cômodo pequeno com uma cama estreita e uma janela que dava para os estábulos. Ele se trocou e ficou olhando pela janela. A lua estava quase cheia, iluminando os telhados de zinco com uma luz fria. Foi então que ouviu um barulho diferente. Não era o vento, não era um cachorro latindo. Era um som grave, um baque surdo, vindo da estrada que levava à fazenda. E depois, o chiar familiar das molas do caminhão velho do tio Antônio. Ele se aproximou da janela. Os faróis do caminhão cortaram a escuridão, balançando muito enquanto o veículo vencia a estrada de terra ruim. Antônio tinha saído cedo e não disse para onde ia. Isso era estranho. O caminhão parou em frente à casa. A porta do motorista abriu-se e Antônio saltou para fora. Ele não parecia cansado. Parecia animado, nervoso. Ele correu para a parte de trás do caminhão e começou a soltar a lona que cobria a carroceria. Miguel segurou a respiração. O que o tio tinha trazido? Antônio puxou a lona para trás. E então, Miguel viu. Na penumbra, iluminado apenas pela luz da lua e dos faróis, estava o maior cavalo que ele já tinha visto na vida. Um cavalo totalmente preto, um negro profundo que nem a noite ao redor. Ele estava em pé, imóvel, mas a energia que vinha dele era como a de uma tempestade prestes a estourar. Sua cabeça era alta, seus olhos grandes brilhavam com um fogo selvagem. O cavalo soltou um bufado forte, um som que cortou o silêncio da noite como um aviso. E então, ele deu um coice na lateral de madeira do caminhão. O baque ecoou por toda a fazenda. Luzes se acenderam na casa dos vaqueiros. A porta da frente da casa principal se abriu e Dona Celina apareceu, envolta em um roupão, seu rosto pálido cheio de preocupação. "Antônio, o que é isso? O que você fez?" Antônio se virou para ela, e mesmo no escuro Miguel podia ver o brilho nos olhos do tio. Um brilho de esperança desesperada. "É a solução, Celina," Antônio disse, a voz carregada de uma emoção que Miguel nunca tinha ouvido antes. "Gastei tudo. O último tostão, mas ele vale uma fortuna. É um potro chucro, puro sangue. Se a gente domar, se a gente conseguir domar ele, a esperança ele está salva." O cavalo preto bufou de novo, mais alto. Ele jogou a cabeça para cima e para baixo, as longas crinas negras voando. Ele não era apenas grande, era poderoso e era bravo. Miguel, grudado na janela, não conseguia desviar os olhos. Ele não via um problema, não via uma aposta desesperada. Via o animal mais lindo e mais assustado que ele já tinha encontrado. E sem saber porquê, seu coração quieto bateu mais forte, como se estivesse respondendo a um chamado que só ele podia ouvir. A noite inteira a fazenda não dormiu. O cavalo preto relinchou, bateu os cascos contra as tábuas do caminhão, fez um barulho que parecia o fim do mundo. Antônio e 2 vaqueiros passaram horas tentando fazê-los descer. Miguel ficou na janela do seu quarto, vendo tudo. Ele não tinha sono. Só quando o sol começou a clarear o céu é que o animal cansou, ou desistiu. Ele desceu a rampa do caminhão em 2 saltos nervosos, seu corpo enorme tremendo de tensão. Antônio o levou direto para o cercado de treinamento, o mais forte que havia, com mourões de eucalipto e arame farpado. Miguel saiu de casa quieto. A mãe estava na cozinha sentada à mesa com as mãos em volta de uma xícara de chá. Ela parecia ainda mais pálida. "Miguel", ela chamou a voz fraca. "Fica longe daquele animal. É perigoso." Ele fez que sim, mas seus pés o levaram na direção do cercado. Ele precisava ver. Já tinha um pequeno grupo lá. Antônio, Zé do Boi, Luiz e mais 2 vaqueiros.
Todos olhavam para o cavalo preto que agora andava de um lado para o outro no cercado, como um lobo numa armadilha. É um bicho lindo, seu Antônio, disse Luiz com um assovio baixo, mas parece o capeta em forma de cavalo. Antônio ajustou a aba do chapéu. Seus olhos estavam vermelhos de noite mal dormida. Lindo ele é, e vale ouro, um marchador puro sangue, desses de competição. O homem que me vendeu jurou que ele veio de um lugar muito longe. Disse que é indomável. Indomável a gente vê, resmungou Zé do Boi cuspindo no chão. Eu vi olhos assim antes. É ódio puro, não é medo, é raiva. O cavalo parou no centro do cercado. Ele levantou a cabeça e pareceu olhar direto para eles. Seu peito era largo, suas pernas longas e musculosas. A crina negra caía sobre o pescoço arqueado. Ele bufou e o vapor saiu de suas narinas no ar frio da manhã. E agora? Perguntou Luiz. Como a gente faz? Antônio respirou fundo. A gente doma, como sempre fizemos, com paciência, com jeito. Esse aí não conhece paciência, disse Zé. Vamos ver. Luiz, você é leve, pega o cabresto. Luiz ficou pálido. Ele era jovem, tinha talvez 18 anos. Olhou para o cavalo, depois para Antônio. Eu, seu Antônio, você. Vai com calma. Luiz engoliu seco. Ele pegou um cabresto de couro e abriu o portão do cercado. O cavalo preto imediatamente parou de andar. Todo o seu corpo ficou tenso, as orelhas se colaram para trás na cabeça. Miguel, escondido atrás de um poste de cerca a uns 20 metros de distância, segurou a respiração. Algo dentro dele gritou para que Luiz parasse. Não era hora. Luiz entrou, deu 2 passos, falou baixinho. Vamos, bonitão, vamos com calma. O cavalo não se moveu, só o olhava com aqueles olhos escuros. Luiz deu mais um passo, estendeu a mão com o cabresto. Foi como tocar em um fio elétrico. O cavalo preto de repente explodiu. Ele empinou de forma assustadora, as patas dianteiras cortando o ar perto do rosto de Luiz. Um relincho agudo e furioso rasgou o céu. Luiz gritou e jogou-se para o lado, rolando na poeira. O cavalo então disparou correndo contra as cercas. Ele atingiu o arame farpado com o ombro sem se importar. O arame esticou, gemeu, mas não quebrou. Sai de lá, Luiz, gritou Antônio. Luiz se arrastou para fora do portão, sujo de terra, o rosto branco de medo. O cavalo continuou a correr, uma bola de fúria negra batendo contra os limites do cercado. Cada batida era um baque surdo que fazia o chão tremer. Zé do Boi balançou a cabeça. Eu avisei, não é trabalho para homem. Antônio olhava para a cena, e pela primeira vez Miguel viu dúvida no rosto do tio. Uma dúvida profunda e assustadora. Ele tem que se cansar, disse Antônio mais para si mesmo. Depois que cansar, a gente tenta de novo. Mas o cavalo não se cansava. Ele correu até o meio-dia. Quando parou, era só por alguns minutos. Ele suava, um suor escuro que fazia seu pelo brilhar, e sua respiração era um fole rápido. Mas os olhos continuavam os mesmos, vigilantes, furiosos, desconfiados. Depois do almoço foi a vez de Zé do Boi tentar. Ele era experiente, entrou no cercado sem nenhum equipamento, apenas andando devagar, falando em voz baixa e constante. Aí, grandão, já deu de show, vamos nos entender. O cavalo o observava, a cabeça baixa, os músculos tensos. Zé chegou a cerca de 3 metros dele. Estendeu a mão. O cavalo não empinou. Ele deu um passo rápido para o lado e de repente girou seus quartos traseiros na direção de Zé. Não foi um coice de verdade, mas um aviso, um movimento rápido e poderoso que disse claramente: chega mais perto e eu chuto. Zé congelou. Ele entendeu a linguagem. Lentamente recuou. É inútil, Antônio, disse Zé, saindo do cercado. Esse bicho não quer conversa. Ele odeia a gente. Odeia tudo que é humano. A tarde chegou com um sol forte. O cavalo estava de pé no único pedaço de sombra do cercado. Ele parecia uma estátua, só o flanco subindo e descendo rapidamente. Antônio estava sentado num banco de madeira fora do cercado, com a cabeça entre as mãos. Miguel se aproximou silenciosamente. Ele podia sentir o desespero do tio. A última esperança da fazenda estava ali, trancada atrás do arame farpado, e ninguém podia chegar perto. Tio, Antônio levantou a cabeça. Seus olhos estavam cansados. Miguel, você devia estar ajudando sua mãe. A mãe está dormindo. Miguel mentiu. Ele olhou para o cavalo. Ele tem um nome? Antônio suspirou. O homem que me vendeu chamou ele de Relâmpago, porque é rápido e perigoso como um raio. Relâmpago, o nome parecia certo. Ele está com medo, disse Miguel em voz baixa. Antônio deu uma risada curta e amarga. Medo?
Miguel, esse bicho não tem medo de nada. Ele só tem raiva. Miguel não respondeu. Ele continuou olhando. Viu a maneira como os olhos de Relâmpago vasculhavam cada canto, cada movimento. Viu o tremor fino nas pernas do animal. Não era raiva, era terror. Um terror tão grande que virou fúria. No final da tarde, Antônio tentou uma última coisa. Ele amarrou uma corda longa num poste e fez um laço. A ideia era laçar o cavalo de longe, sem se aproximar, para começar a ganhar algum controle. Foi um desastre. Quando a corda voou pelo ar, Relâmpago não tentou fugir. Ele correu direto na direção dela, bufando, e mordeu a corda no ar, puxando com uma força brutal. Antônio, que segurava a outra ponta, foi arrastado por vários metros até conseguir soltar. A corda agora pertencia ao cavalo, que a mastigou e pisoteou, vitorioso. Os vaqueiros que assistiam riram. Era uma risada de nervosismo, de incredulidade. Olha só, o bicho domou o seu Antônio, gritou um deles rindo. Antônio se levantou vermelho de raiva e humilhação. Cale a boca, vocês riem, mas é o futuro de vocês que está ali. Se esse animal não for domado, a fazenda acaba, e todos vão embora. O silêncio caiu pesado. Os homens pararam de rir. Eles olharam para Antônio, depois para o cavalo, e por fim, para o chão. A verdade doía. Miguel viu tudo. Viu a vergonha no rosto do tio, viu o medo nos olhos dos vaqueiros, e viu o cavalo Relâmpago, agora parado no centro do cercado como um rei de um território destruído. Sozinho, assustado, furioso, uma coisa cresceu dentro de Miguel. Não era coragem, era uma certeza quieta, uma vontade de entender. Enquanto os homens discutiam em vozes baixas, se afastando do cercado, Miguel se moveu. Seus pés descalços levaram-no pela terra seca, contornando o celeiro, até um ponto onde a cerca do cercado de treinamento fazia um ângulo. Dali, ele podia ver Relâmpago sem ser notado pelos homens. Ele se sentou na sombra de uma mangueira velha e apenas ficou ali, assistindo. Relâmpago andava em círculos menores agora. Ele parava de vez em quando, olhava para a casa, para os estábulos, para as árvores distantes. Miguel via a cabeça do cavalo se erguer e as narinas se dilatarem, farejando o vento. Ele estava procurando algo. Uma saída. Um cheiro familiar. Algo que não estava ali. De repente, Relâmpago parou. Ele virou a cabeça e olhou diretamente para o ponto onde Miguel estava sentado. Miguel não se moveu, não piscou. Ele só segurou o olhar daquelas pupilas escuras. Por um longo momento, cavalo e menino se olharam através da cerca. Miguel não sabia o que fazer. Então, muito baixinho, quase um sopro, ele falou: "Oi." A palavra era tão pequena que se perdeu no vento, mas o corpo de Relâmpago pareceu dar um pequeno sobressalto. Suas orelhas, que estavam coladas para trás, se moveram um pouquinho para frente, só um pouquinho. Ele não se afastou, não bufou, continuou olhando. Miguel respirou fundo, apertou a pedra lisa que ainda estava no seu bolso. E então, ele fez o que sempre fazia com os animais assustados da fazenda. Ele desviou o olhar. Baixou a cabeça e ficou olhando para suas próprias mãos, mostrando que não era uma ameaça. Quando ele ergueu os olhos depois de um minuto, Relâmpago tinha virado e estava bebendo água no coxo do outro lado do cercado. O momento havia passado, mas algo havia mudado. Miguel sentiu, e pelo jeito que o cavalo bebia a água de uma forma menos desesperada, ele achou que Relâmpago também tinha sentido. O sol começou a descer, pintando o céu de laranja. Miguel sabia que era hora de voltar. Ele se levantou e, sem fazer barulho, voltou para casa. Na varanda, Antônio estava sentado sozinho, olhando para o poente. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em um dia. "Tio", Miguel chamou. Antônio não se virou. "É, menino. Deixa eu tentar." Antônio virou então. Seu rosto estava marcado pela surpresa, depois pela preocupação. "O quê? Tentar o quê?" "Falar com o Relâmpago." Antônio abanou a cabeça rápido. "Não, Miguel, absolutamente não. Você viu o que ele fez com o Luiz comigo. Ele é perigoso. Você é só uma criança." "Eu sei", disse Miguel. Sua voz era baixa, mas firme. "Eu não vou domar. Só vou falar." "Falar?" "Miguel, o cavalo não entende gente." O pai entendia. As palavras pairaram no ar entre eles. Antônio ficou em silêncio. Ele olhou para Miguel, e nos olhos do menino ele viu algo que o deixou sem fôlego. Era a mesma expressão que João tinha quando estava decidido. A mesma calma teimosa. "Miguel." Antônio começou, mas a voz falhou. "Amanhã de manhã", disse Miguel, "quando todo mundo estiver no pasto sul. Eu só vou ficar perto da cerca." Ele não esperou por uma resposta.
virou-se e entrou em casa. Antônio ficou na varanda, olhando para a silhueta escura do cercado de treinamento, onde um cavalo preto era a última esperança de sua família. E onde seu sobrinho quieto parecia ter achado uma coragem que nenhum dos homens adultos tinha encontrado. O dia amanheceu com um silêncio diferente na Fazenda Esperança. Era o silêncio da espera. Todos sabiam o que Miguel tinha dito na noite anterior. Os vaqueiros tomaram café da manhã sem falar muito, mas os olhares que trocavam diziam tudo. Zé do Boi foi o primeiro a falar, limpando o bigode com as costas da mão. Vai dar ruim, Antônio. Um menino daquele tamanho, com aquele bicho, é pedir para se machucar. Antônio não respondeu. Ele só olhava para a xícara de café, como se as respostas estivessem ali. Dona Celina não tinha vindo para a cozinha. Miguel levou o café dela para o quarto. A mãe pegou sua mão com uma força que surpreendeu. Miguel, por favor, não faça isso. Eu não aguento perder você também. Ele olhou para os olhos marejados dela. Eu não vou me machucar, mãe. Só vou ver. Ele não conseguia explicar o que sentia. Era como um chamado, um fio puxando seu peito na direção do cercado. Quando saiu da casa, o sol já estava forte. Antônio e os 3 vaqueiros estavam parados a uma boa distância do cercado de treinamento. Relâmpago estava no centro, imóvel, como se sentisse a tensão no ar. Antônio viu Miguel se aproximar. Ele usava uma calça simples e uma camisa velha. Estava descalço. Miguel, Antônio falou sério. A gente combinou, só da cerca. Miguel fez que sim, mas seus pés não pararam. Eles o levaram direto para o portão do cercado. Ei, gritou Luiz. O menino é maluco. Zé do Boi cruzou os braços. Deixa, um susto e ele volta correndo. Melhor assim. Antônio deu um passo à frente. Miguel, pare, é uma ordem. Miguel parou, mas não se virou. Ele colocou a mão no trinco de ferro do portão. Por favor, tio, ele disse sem olhar para trás. Deixa eu tentar. Antônio abriu a boca para gritar, para proibir, mas a imagem do irmão, João, passou pela sua mente. João teria deixado? Ele não sabia. O medo falou mais alto. Não, não vou deixar, é perigoso. Foi então que Miguel fez algo que ninguém esperava. Ele empurrou o portão e entrou no cercado. O ar pareceu sair do pulmão de todos os homens. Luiz deu um passo involuntário para frente. Zé do Boi soltou um palavrão baixo. Ele vai morrer, sussurrou um dos vaqueiros. Dentro do cercado, o mundo ficou pequeno. Só existia a terra batida, o céu azul e o cavalo preto. Relâmpago virou a cabeça lentamente. Seus olhos escuros encontraram os de Miguel. As orelhas se colaram para trás num instante. Miguel congelou. Cada instinto gritava para correr. O coração batia tão forte que ele achou que o cavalo podia ouvir. Ele lembrou do que o pai dizia. Quando o medo chegar, respira. O animal sente o seu medo antes de você sentir o dele. Ele respirou fundo, uma vez, 2 vezes, e então começou a andar. Não em linha reta, mas num caminho largo, em arco, mantendo uma distância grande de Relâmpago. Ele não olhava diretamente para os olhos do cavalo, olhava para o pescoço, para o ombro, e andava, devagar. Cada passo era cuidadoso, quieto. Relâmpago o acompanhava com o olhar, seu corpo uma mola prestes a disparar. Loucura, murmurou Antônio do lado de fora, suas mãos suando. Miguel parou quando estava a uns 10 metros do cavalo, de lado para ele. Era uma posição menos ameaçadora. Ele baixou a cabeça, olhando para o chão. Ficou assim por um longo minuto, só respirando. Quando ergueu os olhos, Relâmpago ainda estava olhando, mas as orelhas não estavam mais tão coladas. Estavam meio termo. Miguel abriu a boca. A voz saiu como um sopro, tão baixa que os homens do lado de fora não o ouviram. Você deve ter medo. Relâmpago deu um passo para trás. Eu também tenho, continuou Miguel, na mesma voz suave. Tudo aqui me dá medo. Ele não sabia por que estava dizendo aquilo. As palavras simplesmente saíam. A casa está caindo. A mãe está doente. O tio está desesperado. Ele deu mais um passo, não em direção ao cavalo, mas continuando seu caminho em arco. Eles dizem que você é a solução, mas você não é a solução de ninguém, né? Você só quer ir embora. Relâmpago soltou um bufado. Não era agressivo. Era mais como um suspiro. Miguel parou de andar. Ele estava agora mais perto, a uns 5 metros. Era a distância mais perigosa. Se o cavalo atacasse, ele não teria para onde correr. Ele lentamente virou seu corpo para ficar de frente para Relâmpago. Manteve os braços relaxados ao lado do corpo. Não havia cabresto, não havia corda, não havia nada em suas mãos. Eu não vou te domar, ele disse um pouco mais alto.
Prometo. Do lado de fora, Antônio segurava a cerca com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele não entendia as palavras, mas via a postura do menino, a calma, a falta de medo. Era familiar. Relâmpago baixou a cabeça um pouco. Ele cheirou o ar, suas narinas dilatadas. Parecia estar tentando decifrar o cheiro daquele menino magro e quieto. Miguel então fez a coisa mais arriscada de todas. Ele estendeu a mão, a palma para cima, vazia. Não era um gesto para tocar, era um gesto para mostrar. Veja, não tenho nada. Relâmpago empinou a cabeça para trás, desconfiado. Tá bom, sussurrou Miguel. Não precisa. Ele começou a baixar a mão. E então aconteceu. Relâmpago deu um passo para a frente. Um único passo. Depois outro. Ele se aproximou devagar, a cabeça baixa, os olhos fixos na mão estendida de Miguel. O silêncio do lado de fora era total. Ninguém respirava. O focinho preto de Relâmpago tremia. Ele estava a menos de um braço de distância. Miguel podia sentir o calor do corpo enorme do animal, cheirar o suor e o feno em seu pelo. Lentamente, muito lentamente, Relâmpago esticou o pescoço. Ele tocou a ponta do seu focinho úmido e macio na palma da mão de Miguel. O toque foi rápido, um bater de asas. Relâmpago recuou imediatamente, esperando uma reação, um truque. Miguel não se moveu, só manteve a mão estendida, um leve sorriso tocando seus lábios. É só isso, ele disse. Relâmpago olhou para ele, e então bufou. Dessa vez o som era diferente, mais profundo, mais tranquilo. Ele se aproximou de novo e agora com confiança esfregou todo o seu focinho na mão de Miguel. Depois, deixou a cabeça pesada descansar ali, na palma da mão pequena do menino. Foi como se o tempo tivesse parado. Do lado de fora, Zé do Boi deixou escapar um "não pode ser". Luiz apenas balançava a cabeça incrédulo. Antônio não disse nada. Ele não conseguia. Os olhos dele estavam arregalados, fixos na cena. O menino magro, descalço, o cavalo enorme, poderoso, a mão pequena acariciando suavemente o espaço entre os olhos do animal. Relâmpago fechou os olhos. Ele não estava calmo, ele estava em paz. De repente, a memória atingiu Antônio como um choque. Uma imagem clara de seu irmão, João, no mesmo cercado, muitos anos atrás. Um potro selvagem, não tão grande, mas igualmente bravo, e João, com a mesma postura calma, a mesma mão estendida, os mesmos olhos que viam o que ninguém mais via. Ele domava sem laço, sem chicote, só com a voz e um olhar. O dom não havia morrido com João. Ele tinha pulado uma geração. Meu Deus, Antônio falou, a voz rouca e quebrada. É o João. É ele de novo. As palavras dele quebraram o feitiço. Relâmpago abriu os olhos e levantou a cabeça, olhando para os homens na cerca, mas não havia mais tensão nele. Só uma curiosidade tranquila. Miguel finalmente se virou. Seu rosto estava sereno, mas seus olhos brilhavam. Ele viu a expressão no rosto do tio. Viu o choque, o entendimento, a emoção. Antônio abriu o portão e entrou devagar. Relâmpago observou, mas não se moveu. Ele estava ao lado de Miguel, como se o menino fosse seu porto seguro. Antônio parou na frente deles. Ele olhou para o cavalo, depois para o sobrinho. Lágrimas brilhavam nos cantos de seus olhos. Como você fez isso, Miguel? Miguel encolheu os ombros. Eu só falei com ele. Mas ninguém conseguiu chegar perto. Eles tentaram pegar, disse Miguel, simplesmente. Eu não, eu só cheguei. Antônio balançou a cabeça, ainda sem acreditar. Ele esticou a mão, tentando tocar Relâmpago no pescoço. O cavalo deu um passo para trás, afastando-se, mas sem agressão. O toque era só para Miguel. Antônio baixou a mão. Ele só confia em você. Nesse momento, os outros vaqueiros encorajados começaram a se aproximar do portão. Relâmpago imediatamente ficou alerta, seu corpo ficando tenso de novo. Ele se moveu, colocando-se levemente entre Miguel e os homens. Zé do Boi assobiou baixo. Olha só, o bicho bravo fazendo de guarda-costas para o menino. A notícia correu pela fazenda mais rápido que o vento. Em menos de uma hora, todos sabiam. O menino quieto, o filho do João, tinha domado o potro impossível. Dona Marta correu para contar para Dona Celina. Celina saiu do quarto, envolta em seu roupão. Ela parou na varanda e viu, ao longe, a cena no cercado. Viu seu filho pequeno ao lado do cavalo gigante. Viu a maneira como o animal baixava a cabeça para ele. E seu coração, pela primeira vez em 2 anos, sentiu um alívio tão grande que a fez segurar na parede para não cair. O resto do dia, Miguel não saiu de perto do cercado.
Ele não entrou de novo, só sentou na sombra do mourão, do lado de fora, falando baixinho com Relâmpago do outro lado da cerca. O cavalo pastava calmamente, mas sempre mantendo Miguel a uma distância de uns poucos metros. Era como se uma linha invisível os ligasse. Ao anoitecer, quando Miguel se levantou para ir para casa, Relâmpago andou até a cerca e relinchou. Um som baixo, quase um chamado. Miguel sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto todo. Amanhã eu venho, ele prometeu. E quando ele virou as costas para ir, Relâmpago não correu. Não bateu, ficou parado observando o menino ir embora até a noite engolir sua forma. Na varanda, Antônio esperava com 2 copos de leite fresco. Para você, ele disse, entregando um. Miguel aceitou. Miguel, Antônio começou escolhendo as palavras com cuidado. O que você fez hoje? Seu pai fazia, só ele. Em toda a região, só João conseguia. É um dom. Miguel olhou para o leite. Eu não fiz nada demais. Fez. E essa é a única chance da esperança. Se você e o Relâmpago, se vocês se entenderem de verdade, a gente pode mostrar, pode vender ele por um bom preço. Um preço que paga tudo. Miguel sentiu um frio na barriga. A ideia de vender Relâmpago parecia errada. Ele não gosta de ser vendido, disse Miguel. Antônio suspirou. Eu sei, menino, mas é a vida. A gente precisa. Miguel não respondeu. Ele terminou o leite e foi para o seu quarto. Da janela, ele podia ver a silhueta escura de Relâmpago no cercado, iluminada pela lua. Ele apertou a pedra lisa no bolso. A gente não vai deixar ninguém te vender. Ele sussurrou para a escuridão, uma promessa só para ele e as estrelas. Eu não vou deixar. A notícia sobre o menino e o cavalo bravo não ficou só na fazenda Esperança. Ela viajou. Foi na boca do vaqueiro que foi comprar sal na vila. Foi no lombo do tropeiro que passou pela estrada. Foi levada pelo vento que varria o cerrado. Em 3 dias, todo mundo na região sabia. O filho do João, aquele que era quieto feito um rato, tinha domado o bicho que ninguém conseguia nem encostar. No 4º dia, um carro poeirento, um sedã preto que não era da região, virou na estrada de terra da fazenda. Miguel estava no cercado com Relâmpago. Ele não entrava mais, só ficava sentado no mourão, do lado de fora, falando baixinho. O cavalo pastava perto, às vezes parando para olhar para ele. Quando o som do motor estranho chegou, Relâmpago ergueu a cabeça de repente. Todas as suas fibras ficaram tensas. Ele soltou um bufado de alerta e deu alguns passos para trás, os olhos fixos na poeira que se aproximava. Antônio saiu da casa, ajustando a aba do chapéu. Seu rosto estava fechado. Ele reconheceu o carro. O carro parou perto da porteira principal. A porta do motorista se abriu e um homem desceu. Ele não era alto, mas tinha uma barriga redonda. Usava botas de couro engraxadas, calça de tecido fino e uma camisa social branca que já estava manchando de suor no colo. Seu cabelo grisalho estava penteado para trás e um bigode fino dividia seu rosto. Ele alisou um anel de ouro no dedo mindinho enquanto olhava em volta. 2 outros homens saíram do carro. Eram grandes, de camisas largas e olhos duros. Ficaram parados atrás do homem de branco. Antônio, chamou o homem com um sorriso largo que não chegava aos olhos. Faz tempo, hein? Antônio caminhou até a porteira, mas não a abriu. Valdo, o que te traz pra cá? Valdo deu uma risadinha. Ah, a visita de um velho amigo. E também, os boatos interessantes. Seus olhos escorregaram para além de Antônio, buscando o cercado. Eles pousaram em Miguel e depois no cavalo preto. Um brilho de interesse vivo acendeu neles. Pois é verdade, o potro chucro e o menino prodígio. Miguel sentiu aquele olho como um toque frio. Relâmpago soltou um som profundo de aviso, batendo um casco no chão. Valdo começou a andar em direção ao cercado, ignorando Antônio. Seus capangas o seguiram. Antônio se moveu rápido, colocando-se na frente deles. O que você quer, Valdo? Só ver de perto a maravilha, Antônio. Não seja rude. Valdo parou a alguns metros da cerca. Ele olhou para Relâmpago, avaliando cada linha do animal. Magnífico, realmente magnífico. Um verdadeiro rei do cerrado. Seu olhar então caiu sobre Miguel. O sorriso ficou mais doce, mais perigoso. E você deve ser o Miguel, o filho do João. Ouvi falar muito do seu pai, um homem com um dom raro. Miguel não disse nada. Ele apenas segurou o olhar de Valdo, mordendo o lábio inferior por dentro. O menino é quieto, disse Valdo, rindo para Antônio. Talento e modéstia, uma combinação rara. Ele é criança, respondeu Antônio. Sua voz firme. E nós estamos trabalhando. Se não tem negócio, a visita acabou. Negócio? Valdo fez uma expressão de surpresa falsa.
Mas é claro que tem um negócio, Antônio. Um negócio que vai salvar você dessa situação complicada em que se meteu. Ele se virou completamente para Antônio, deixando Miguel e o cavalo de lado por um momento. Você sabe, eu sempre admirei a Fazenda Esperança. Terra boa, água pura. Uma pena ver uma família tão tradicional passar dificuldade. Nós damos conta, disse Antônio, mas sua voz não soava convincente. Dão? Com o dinheiro do banco vencendo? Com a saúde frágil da dona Celina? Valdo balançou a cabeça com falsa pena. Não, Antônio. O orgulho é bom, mas não paga a conta. Por isso vim com uma proposta generosa. Dentro de casa, dona Celina, que observava tudo pela janela do quarto, sentiu um frio na espinha. Ela conhecia aquele sorriso. Ela se levantou da cama, agarrando o roupão. No cercado, Antônio cruzou os braços. Fala então. O menino, disse Valdo, apontando o queixo na direção de Miguel. Ele tem um presente que o pai dele tinha. Esse presente é valioso, muito valioso. Eu tenho um negócio de animais. Cavalos selvagens de lugares longe, difíceis, alguns perigosos. Preciso de alguém com o dom para acalmar eles, para prepará-los. Ele fez uma pausa dramática. Eu levo o Miguel para trabalhar comigo. Eu dou a ele tudo. Casa boa, comida, roupas. E em troca, eu pago todas as suas dívidas. Todas. E ainda empresto dinheiro para você colocar a esperança de pé de novo. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo bufado nervoso de relâmpago. Antônio ficou paralisado. Seus olhos piscaram rápido. Era uma saída. Era a salvação. Pagar todas as dívidas. Salvar a terra. Salvar Celina. Miguel olhou para o tio. Ele viu a luta no rosto dele. Viu a tentação. Seu coração ficou pequeno e duro no peito. Não. A voz veio de trás deles, fraca, mas clara. Dona Celina estava na porta da casa, segurando o batente para se manter em pé. Seu rosto era uma máscara pálida de determinação. Valdo virou-se surpreso, mas seu sorriso voltou rápido. Dona Celina, que bom ver a senhora, embora devesse estar descansando. Pode guardar sua pena, Valdo, disse Celina, caminhando devagar em direção a eles. Cada passo parecia custar esforço. Meu filho não é moeda de troca. Minha senhora, não é troca. É uma oportunidade de ouro para o menino. Ele vai ter uma vida melhor do que aqui, nessa fazenda falida. A vida dele é aqui, Celina disse, parando ao lado de Antônio. Ela colocou uma mão no braço do cunhado, como se fosse segurá-lo no lugar. Com a família dele. Valdo perdeu um pouco do sorriso. Seus olhos ficaram mais frios. Família. Um conceito lindo. Mas não enche barriga nem paga a dívida, dona Celina. O Antônio aqui sabe. Ele olhou para Antônio. Você é o homem da casa agora, Antônio. Toma uma decisão de homem. Salva sua família. Ou deixa tudo afundar por teimosia. Antônio abriu a boca, mas não saiu som. Ele olhou para Celina, para a firmeza nos olhos dela. Olhou para Miguel, que estava agora de pé, os punhos fechados ao lado do corpo. Olhou para o chão. A resposta é não, Valdo. Antônio disse finalmente, a voz saindo rouca. O Miguel fica. Valdo ficou em silêncio por alguns segundos. Ele alisou o anel no dedo, devagar. Quando falou de novo, a doçura tinha sumido completamente da sua voz. Que pena. Uma pena mesmo. Ele deu as costas, andou alguns passos em direção ao carro e então parou, como se tivesse se lembrado de algo. Ah, é verdade. Quase esqueci de falar do outro assunto. Que assunto? Perguntou Antônio desconfiado. A dívida. A sua dívida comigo. Antônio franziu a testa. Eu não devo nada a você. Não? Seu irmão, João, 2 anos atrás, ele me pediu um empréstimo. Dinheiro vivo, para comprar um reprodutor. Foram 10 mil reais. Valdo tirou um papel dobrado do bolso da calça. Aqui está o contrato, assinado por ele, com testemunhas. A dívida com juros agora está bem maior. Antônio ficou branco. Isso é mentira. João nunca faria isso. Ele não era louco de pedir dinheiro para você. As assinaturas dizem o contrário, disse Valdo calmamente. E a dívida, claro, passa para os herdeiros, para a viúva, para o irmão que cuida da terra. Ele olhou em volta. Esta terra aqui é a garantia. E como não estão conseguindo pagar? Bem, a lei é a lei. Dona Celina soltou um gemido baixo. Você está inventando. Inventando. A justiça vai decidir, dona Celina. Valdo guardou o papel. Mas eu sou um homem bom. Dou uma última chance. Me entreguem o menino para trabalhar comigo por um tempo. A dívida some. As outras dívidas eu pago. É mais do que justo. Nunca, sussurrou Celina. Valdo encolheu os ombros. Então, não me deixem escolha. Vou tomar a fazenda na justiça. Vai ser rápido. E...
Seus olhos foram para Relâmpago como parte dos bens para pagamento da dívida. Eu vou levar esse cavalo também, hoje mesmo. Não vai levar. A voz de Miguel explodiu no silêncio. Todos se viraram. Miguel tinha se aproximado da cerca. Seus olhos castanhos, sempre tão calmos, estavam cheios de um fogo que ninguém conhecia. Relâmpago estava logo atrás dele, a cabeça erguida, os olhos fixos em Valdo com um ódio que era palpável. Valdo olhou para Miguel, surpreso pela interrupção, e então deu uma risada seca. O ratinho fala: olha só, menino, cavalo não é brinquedo, é propriedade, e esse aí vai comigo para pagar o que seu pai deve. Ele não é do meu pai, ele é dele mesmo, e ele não quer ir com você. O que um animal quer ou não quer não importa, disse Valdo com impaciência. Ele fez um sinal para os dois capangas. Peguem o cavalo. Os homens começaram a andar em direção ao portão do cercado. Parem! Gritou Antônio se colocando na frente deles. Um dos capangas, o maior, simplesmente empurrou Antônio para o lado com uma mão. Antônio caiu no chão de surpresa. Foi a gota d'água para Relâmpago. Um relincho feroz, alto como um grito, saiu de sua garganta. Ele correu não para longe, mas em direção à cerca, na direção dos homens, e empinou com uma força assustadora, suas patas dianteiras batendo no arame farpado, fazendo-o gemer e esticar. Os capangas pararam, hesitando. Miguel, sem pensar, pulou a cerca baixa e se colocou entre Relâmpago e os homens. Ele abriu os braços como se seu corpo magro pudesse proteger o cavalo gigante. Tem que passar por mim primeiro, disse Miguel, e sua voz não tremia. Valdo observou a cena. O menino descalço e franzino, o cavalo furioso atrás dele. A determinação nos olhos da criança. Ele calculou. Forçar a coisa ali, na frente de testemunhas, poderia dar problema. Ele ainda precisava da lei do seu lado. Ele levantou a mão, fazendo os capangas pararem. Tudo bem, não precisa ser hoje. Ele olhou para Antônio, que se levantava do chão. Você tem 3 dias, Antônio. 3 dias para mudar de ideia e me entregar o menino, ou para juntar o dinheiro da dívida do seu irmão. Ele fez uma pausa. Se não fizer nenhum dos dois, no 4º dia eu volto com a polícia e uma ordem judicial, e levo o cavalo e a escritura da terra. Ele virou-se e caminhou de volta ao carro. Os capangas o seguiram, lançando um último olhar desdenhoso para Miguel e o cavalo. O carro ligou, fez uma volta larga e desapareceu na estrada de terra, deixando para trás apenas uma nuvem de poeira e um silêncio pesado como uma pedra. Ninguém se mexia. Relâmpago foi o primeiro. Ele baixou a cabeça e tocou de leve o ombro de Miguel com o focinho, como para ver se ele estava bem. Antônio caminhou até eles, seu rosto uma mistura de raiva e desespero. Celina, essa dívida... É mentira, ela cortou, mas a dúvida estava em seus olhos. João estava desesperado antes de morrer. Ele poderia ter feito isso, mas ele vai usar isso. Ele vai tomar tudo. Miguel olhou para a poeira que ainda assentava na estrada. As palavras de Valdo ecoavam em sua cabeça. Levar o cavalo. 3 dias. Ele se virou e enterrou o rosto na crina negra de Relâmpago. O cavalo permaneceu firme, um pilar de calor e vida no meio do desespero. Ele não vai te levar, Miguel sussurrou, tão baixo que só o cavalo pôde ouvir. Eu não deixo. Prometi. A noite do 1º dia caiu sobre a Fazenda Esperança como um cobertor pesado. Dentro de casa, o silêncio era pior que qualquer discussão. Antônio estava sentado à mesa da cozinha, com a cabeça entre as mãos, olhando para um monte de papéis e contas que não fechavam. Dona Celina estava no quarto, mas Miguel sabia que ela não dormia. Ele ouvia a tosse abafada dela através da porta. Miguel não conseguiu ficar dentro de casa. Ele saiu pela porta dos fundos, descalço, e foi até o cercado. A lua estava quase cheia, iluminando o Relâmpago, que estava de pé, alerta, como se também não conseguisse descansar. O cavalo o viu se aproximar e caminhou até a cerca. Só 3 dias, sussurrou Miguel, encostando a testa no arame farpado. Relâmpago bufou, seu hálito quente formando uma nuvem no ar frio da noite. Eu ouvi o que você disse para ele. A voz de Antônio fez Miguel se virar. O tio estava parado a alguns metros, os braços cruzados. Ele parecia ainda mais velho à luz da lua. Disse que não ia deixar, continuou Antônio se aproximando. Como é que você não vai deixar, Miguel? Ele é um homem rico, tem a lei do lado dele, mesmo que a lei seja mentira. Miguel olhou para o cavalo, depois para o tio. A gente foge. Antônio deu uma risada curta e triste. Foge para onde? Com um cavalo que chama a atenção? Vocês não durariam 2 dias. Então a gente luta. Luta como? Você é um menino, Miguel.
A voz de Antônio soou mais áspera do que ele pretendia. Ele viu o menino se encolher e se arrependeu. Passou uma mão no rosto cansado. Desculpa, é que eu te trouxe esse problema. Eu comprei o relâmpago, fui eu. E agora a casa vai cair por causa da minha decisão. Miguel olhou para o chão. Não foi só você. O Valdo, ele já queria a fazenda. O relâmpago foi só uma desculpa. Antônio ficou quieto por um momento. Você é mais esperto do que parece, menino. Ele se aproximou da cerca ao lado de Miguel e observou o cavalo. Relâmpago observava os dois, suas orelhas movendo-se para captar cada som. Ele confia em você, realmente confia. Eu nunca vi nada igual. Ele me entende, disse Miguel, simplesmente. Essas palavras ficaram pairando no ar. Ele me entende. Antônio olhou para o sobrinho e um pensamento começou a se formar em sua mente. Um pensamento perigoso e quase sem esperança. Se ele te entende, Antônio começou devagar. Talvez ele possa aprender a te ouvir de verdade, não só aqui no cercado. Miguel ergueu os olhos. O que você quer dizer? Domar mesmo, a gente não vai ter tempo. E domar não é o jeito certo, não para ele. Mas se vocês dois, se conseguirem se comunicar como parceiros, como uma dupla, talvez vocês tenham uma chance pequena. De fazer o quê? Antônio respirou fundo. De se defender, de se esconder, se precisar, de ser mais esperto que o Valdo e os capangas dele. Ele baixou a voz. A gente treina, em segredo, de noite, enquanto todos dormem. Eu te ajudo. A esperança, uma coisa pequena e frágil, acendeu no peito de Miguel. A mãe não vai deixar. A sua mãe não pode saber. Ela já tem preocupação demais. Isso fica entre eu, você e o relâmpago. Miguel olhou para o cavalo. Relâmpago estava parado como se estivesse ouvindo cada palavra. Seus olhos grandes e escuros brilhavam à luz da lua. E aí, grandão? Antônio perguntou, dirigindo-se ao cavalo. Topa ajudar a gente? Topa aprender com o Miguel? Relâmpago não se moveu, mas então ele baixou a cabeça em um movimento lento e claro, como um aceno. Antônio arregalou os olhos. Credo, ele entendeu. Ele sempre entende, disse Miguel, um leve sorriso tocando seus lábios pela primeira vez naquele dia. Assim começou o treinamento secreto. Naquela mesma noite, depois que a casa toda escureceu, Miguel e Antônio se encontraram no estábulo. Antônio trouxe uma lanterna fraca, coberta com um pano para fazer menos luz. A primeira coisa, Antônio sussurrou, é fazer ele te aceitar no lombo, sem medo, sem cela, nada, como seu pai fazia. Eu já subi nele uma vez, disse Miguel. Quando eu me aproximei pela primeira vez, foi com ele parado. Agora a gente precisa que ele ande com você e que obedeça aos seus comandos. Mas sem rédea, pela sua voz, pelo seu peso, pelos seus gestos. Eles foram até o cercado. Relâmpago já os esperava. Parecia saber que algo diferente iria acontecer. Antônio abriu o portão e Miguel entrou. O cavalo veio até ele e cheirou seu cabelo. Vamos tentar, disse Miguel acariciando o pescoço largo. Ele se posicionou ao lado de Relâmpago, pegou na crina e com um impulso suave jogou o corpo para cima. Relâmpago ficou tenso por um segundo, mas não se moveu. Miguel sentou-se em seu dorso, sentindo os músculos potentes sob suas pernas. Tudo bem, ele sussurrou, inclinando-se para a frente. Sou eu. Antônio, do lado de fora, segurava a respiração. Agora, fala para ele andar. Devagar. Usa a palavra que você quiser. Miguel pensou. O que seu pai usava? Ele não lembrava. Então, usou o que sentia certo. Vamos, Relâmpago. Andando. Ele fez uma leve pressão com as pernas. Nada. Relâmpago continuou parado. Ele não é um cavalo comum, Miguel, disse Antônio. Ele não foi ensinado com os mesmos comandos. Você precisa achar um jeito que funcione para os dois. Miguel fechou os olhos por um instante. Ele pensou na sensação de querer ir para frente. Pensou na intenção de se mover. E então, sem pensar em palavras, ele apenas quis ir para frente, transferindo seu peso de uma forma quase imperceptível. Relâmpago deu um passo. Foi um único passo, mas foi como um milagre. Miguel abriu os olhos, surpreso. Foi você? Perguntou Antônio, incrédulo. Eu acho que sim.
Miguel tentou de novo. Concentrou-se na ideia de caminhar, de avançar. Desta vez, Relâmpago deu 3 passos firmes. Era um começo. Lento, difícil, mas era um começo. Eles passaram 1 hora naquela noite, aprendendo a andar, a parar. A comunicação não era perfeita, mas era real. Relâmpago parecia estar tentando entender as menores mudanças no corpo de Miguel. Quando pararam, Miguel estava exausto, mas feliz. Ele deslizou do lombo do cavalo e abraçou seu pescoço. "Você é incrível", ele sussurrou. Relâmpago esfregou a cabeça no ombro do menino. Antônio observava com um nó na garganta. Era a mesma conexão que ele via entre João e os animais, pura e direta. "Amanhã a gente tenta mais", disse Antônio. "Mas agora temos que voltar. E fica esperto. O Valdo não é bobo. Ele deve ter mandado alguém vigiar." E Antônio estava certo. No limite da propriedade, onde a estrada de terra encontrava o cerrado mais fechado, 2 homens estavam encostados numa moto. Eram os mesmos capangas de Valdo. Um deles, o maior, chamado Jairo, levou um rádio comunicador à boca. "Chefe, é o Jairo." A voz de Valdo saiu áspera do outro lado. "E aí? Tem movimento na fazenda." "Muito tarde. O menino e o tio dele no cercado com o cavalo. Ficaram quase 1 hora. Parece que estão tentando alguma coisa com o animal." Do outro lado da linha, Valdo ficou em silêncio por alguns segundos. "Treinando. O menino está treinando o cavalo, achando que vão me vencer." Ele deu uma risada baixa. Deixa eles terem esperança. E na noite do 3º dia, você e o Tonho entram e pegam o cavalo. Quietinho, sem alarde. Se o menino atrapalhar, tragam o menino também." "Entendido, chefe." A linha caiu. Jairo olhou para o outro, Tonho, um homem magro com um chapéu de palha. "Vamos dar uma olhada mais perto amanhã." Descobrir a rotina. Dentro de casa, Miguel se deitou na cama, mas seus ouvidos estavam afiados. Ele ouviu o vento no telhado de zinco, ouviu um cachorro latindo longe, e então ouviu algo mais, o ronco baixo e distante de um motor de moto que logo se afastou. Ele se virou na cama, o coração batendo mais rápido. Alguém estava lá fora, assistindo. No quarto ao lado, Dona Celina também não dormia. Ela tinha ouvido os passos cuidadosos de Miguel saindo. Ouvira os sons abafados vindo da direção dos estábulos. Ela sabia que algo estava acontecendo. Algo que seu filho e seu cunhado não estavam contando para ela. Ela se sentou na cama olhando para as sombras na parede. O medo era um peso frio em seu estômago. Valdo não desistiria. E ela não tinha forças para protegê-los. A única coisa que lhe restava era rezar. Rezar para que o dom do seu filho, aquele dom que tanto a assustava, fosse forte o suficiente para salvá-los. Na segunda noite, o treino foi mais ousado. Antônio levou Miguel e Relâmpago para um pasto mais aberto atrás do morro, onde seriam menos vistos. "Hoje a gente tenta o trote", Antônio disse, "e alguma mudança de direção. Você precisa guiá-lo só com o corpo." Foi mais difícil. Relâmpago entendia o andar e o parar básicos, mas mudanças eram confusas. Miguel tentava inclinar seu peso para a esquerda, mas o cavalo continuava reto. "Ele não está entendendo", disse Miguel, frustrado depois de várias tentativas. "Calma, talvez não seja o corpo. Tenta com a voz, ou com a intenção." Seu pai dizia que era tudo sobre intenção. Miguel parou, respirou. Ele não pensou em esquerda como uma palavra. Pensou no lugar, para onde queria ir. Visualizou o caminho curvando para o lado, e então fez um movimento sutil com a perna esquerda. Quase um pensamento transformado em gesto. Relâmpago virou para a esquerda, suave, como se sempre tivesse feito aquilo. Antônio, observando de longe, sorriu no escuro. Estava funcionando. Enquanto isso, no limite do pasto, escondidos atrás de um arbusto seco, Jairo e Tonho observavam com binóculos. "Olha só", murmurou Tonho, "o bicho obedece o menino como um cachorro." "Isso é muito estranho", respondeu Jairo, "mas o chefe quer o cavalo, e se o menino vier junto, problema menor. Amanhã a gente mapeia os acessos. À noite do 3º dia a gente entra." Eles se afastaram silenciosamente, sem perceber que Relâmpago no meio do pasto parou de repente e ergueu a cabeça. Suas narinas se dilataram. Ele bufou, um som de alerta, e olhou fixamente na direção onde os homens estavam, mesmo não podendo vê-los. "O que foi?", perguntou Miguel, sentindo a tensão nos músculos do cavalo. Relâmpago só virou a cabeça e esfregou o focinho na perna de Miguel, um gesto que agora significava conforto e também aviso. Miguel olhou para a escuridão além da cerca. Ele não viu nada, mas confiou no amigo. Alguém estava lá.
No final do treino, quando voltavam para o cercado, Miguel falou baixinho para Antônio: tem alguém nos vigiando. O relâmpago sentiu. Antônio ficou sério. Eu imaginei. Eles não iam apenas esperar. Ele colocou uma mão no ombro de Miguel. Amanhã é o último dia de treino. E a última noite antes do prazo. Você precisa estar pronto para qualquer coisa, Miguel. Você e ele. Miguel assentiu, seu rosto sério sob a luz das estrelas. Ele estava pronto. Ou pelo menos estava disposto a tentar. A promessa secreta entre eles já não era mais só sobre proteger Relâmpago. Era sobre proteger sua casa, sua família, tudo o que restava do seu pai. E naquela noite, quando Miguel sussurrou boa noite para as estrelas, ele não fez só pelo pai, fez por Relâmpago também. O terceiro dia amanheceu com um céu cinzento e pesado. O ar parado parecia esperar alguma coisa. Antônio passou a manhã todo nervoso, consertando uma cerca quebrada com movimentos bruscos. Sua mente não parava. A lembrança do ódio puro nos olhos de Relâmpago quando viu Valdo não saía da sua cabeça. Não era um ódio geral por humanos, era específico, pessoal. Depois do almoço ele não aguentou mais. Chamou o Zé do Boi, que estava amolando uma foice. Zé, preciso te perginar uma coisa. Zé parou o movimento, limpou o suor da testa. Fala, seu Antônio. Você conhece muita gente. Já ouviu falar de um cavalo preto, desses grandes, que teria sido capturado em algum lugar distante, antes de eu comprar o Relâmpago? Zé franziu a testa pensativo. Cavalo preto manga larga. Já ouvi um boato, sim, faz um tempo. Não foi aqui perto. Foi lá pro lado do Pantanal, acho. Um bicho bravo que deu um trabalho danado para pegar. Antônio se aproximou. Quem pegou? Zé olhou em volta, baixou a voz. Aí é que tá. O boato era que tinha sido uma turma contratada por um fazendeiro de fora. Gente sem escrúpulo. O que se falava na época é que o bicho era um potro, mas a mãe dele, uma égua linda, não deixava ninguém chegar perto. Aí eles resolveram o problema. Resolveram como? Zé fez uma expressão de nojo. Atiraram na égua, na frente do filhote, só para poder laçar o potro sem encrenca. Antônio sentiu um frio na espinha. A imagem do focinho de Relâmpago tocando a mão de Miguel com tanta desconfiança inicial veio à sua mente. Não era só selvageria, era trauma. E o fazendeiro, sabe quem era? Zé encolheu os ombros. Boato é boato, seu Antônio. Ninguém confirmou nada, mas quem tinha dinheiro para mandar uma turma tão longe assim, para trazer um único animal? Eram poucos. Ele olhou nos olhos de Antônio. Na região, só um homem tem esse tanto de ambição e esse tanto de falta de dó. O nome não precisou ser dito. Valdo. Obrigado, Zé. Antônio disse, a voz rouca. Cuidado com esse cavalo, Antônio, e com o menino. Bicho que viu uma coisa daquelas. A ferida não fecha, não? Antônio passou o resto da tarde inquieto. A história fazia sentido. Fazia todo o sentido. Não era só um cavalo bravo. Era um cavalo com uma memória, com uma razão para odiar. À noite, quando o céu já estava escuro e a casa quieta, Antônio foi até o quarto de Miguel. O menino estava vestido com roupas escuras, pronto para mais um treino secreto. Não hoje, Miguel, Antônio disse fechando a porta. Miguel olhou surpreso. Por quê? É a última noite? Exatamente. E a gente precisa conversar. Senta aqui. Miguel sentou na cama preocupado. Antônio puxou um banco e se sentou na frente dele. Eu fui atrás de informações sobre o Relâmpago, sobre de onde ele veio. Miguel ficou imóvel. E? Antônio contou. Contou o que Zé do Boi tinha dito. Falou do Pantanal distante, da égua mãe protetora, dos homens contratados e do tiro. Miguel escutou sem fazer um som. Seu rosto foi ficando pálido e seus olhos, que nunca largavam os de Antônio, se encheram de uma dor profunda. Quando Antônio terminou, Miguel baixou a cabeça. Suas mãos pequenas se apertaram no colo. Por isso ele tem tanto medo, Miguel sussurrou. Por isso ele odeia o Valdo. Ele lembra do cheiro, ele lembra de tudo. Deve lembrar, concordou Antônio. E isso muda tudo, Miguel. Não é mais só sobre salvar a fazenda, é sobre justiça. O Valdo não pode ganhar. Ele não pode levar o Relâmpago de volta para o mundo dele. Seria a pior crueldade. Miguel levantou a cabeça. Seus olhos estavam secos, mas queimavam com uma chama nova. Ele nunca vai levar. Nunca. Os capangas dele podem vir a qualquer momento, Miguel. Talvez ainda hoje de madrugada. A gente não pode mais treinar. A gente tem que se preparar. O que a gente faz? Antônio respirou fundo. Primeiro você vai contar para ele. Contar o quê? Que você sabe. Que a gente sabe o que aconteceu com a mãe dele. Ele merece saber que não está sozinho.
Miguel assentiu, devagar. Isso fazia sentido. Eles saíram da casa, mas não foram para o pasto de treino. Foram direto para o cercado principal. Relâmpago estava lá, andando de um lado para o outro, inquieto. O céu cinza deixava o ambiente estranho, com uma luz fraca. Assim que viu Miguel, o cavalo se acalmou um pouco e foi até a cerca. Miguel abriu o portão e entrou. Antônio ficou do lado de fora, vigiando. Miguel se aproximou e colocou as duas mãos no focinho de Relâmpago. O cavalo fechou os olhos, confiante. Relâmpago, Miguel começou, sua voz firme e suave. Eu sei, o tio Antônio me contou. Eu sei de onde você veio. Eu sei o que eles fizeram com a sua mãe. Relâmpago abriu os olhos. Eles pareciam ainda mais escuros na penumbra. O homem que veio aqui, o Valdo. Ele era o dono dos homens que fizeram aquilo. Eu sei que você lembra. Eu sei que você odeia ele. Relâmpago soltou um bufado profundo, quente, e esfregou a cabeça com força no peito de Miguel, quase derrubando-o. Não era um gesto de raiva, era de confirmação. Era como se ele dissesse: finalmente, finalmente alguém entende. Miguel abraçou o pescoço enorme do cavalo, enterrou o rosto na crina negra. Eu prometi que não iam te levar, e agora eu prometo mais. Eles não vão te machucar de novo. A gente está junto nessa. Você e eu. Nesse momento, um som os fez se separar. Era um som fraco, de motor distante, mas se aproximando. Não era um carro. Era o ronco abafado de mais de uma moto. Antônio ficou em alerta total. Eles estão vindo, mais cedo do que eu pensava. O medo gelado e rápido passou por Miguel, mas então ele olhou para Relâmpago. O cavalo não parecia com medo, parecia pronto. Seu corpo estava tenso, mas era a tensão de um atleta antes de uma corrida. Seus olhos estavam fixos na direção do som, e neles não havia terror. Havia um ódio claro e focado, e uma determinação. O que a gente faz, tio? Perguntou Miguel, sua voz surpreendentemente estável. Antônio olhou em volta pensando rápido. A ideia de fugir para o pasto de treino não servia mais. Eles sabiam que eram vigiados. Talvez soubessem de tudo. A gente não foge, Antônio disse decidido. A gente enfrenta, mas do nosso jeito, você e ele. Ele apontou para Relâmpago. Vocês dois são mais rápidos, mais espertos no escuro. Se eles entrarem aqui, você sobe no Relâmpago e vai. Não olha para trás. Vai para o lugar mais escondido que você conhecer. O lugar do pai, disse Miguel, imediatamente. A cachoeira escondida. Antônio não sabia onde era, mas João sempre falava de um lugar especial. Serve, vai para lá e fica. Não volta até eu ir te buscar ou até você ter certeza absoluta de que está seguro. E você? E a mãe? Eu cuido da sua mãe e da fazenda. Eles querem o cavalo, não a gente. Se o cavalo sumir, eles não têm motivo para fazer mal. Os motores estavam mais perto agora. Dá para ouvir o barulho deles parando na estrada principal, não muito longe da porteira. É agora, Miguel, Antônio disse, abrindo o portão do cercado. Sobe nele e fica esperto. Eles podem tentar cercar o cercado. Miguel não hesitou. Ele pegou na crina de Relâmpago. O cavalo ficou perfeitamente imóvel, facilitando. Miguel jogou o corpo para cima e se acomodou no lombo. Sentiu os músculos poderosos se contraindo sob ele, prontos para a ação. Antônio correu até a porteira principal do cercado grande e a abriu completamente, criando uma saída limpa para o pasto e, depois, para o cerrado aberto. Vão, ele ordenou. Miguel não precisou dar comando algum. Relâmpago pareceu entender a situação perfeitamente. Ele se virou na direção da porteira aberta. Mas antes de disparar, ele parou. Virou a cabeça e olhou para Antônio. Foi um olhar rápido, mas nele Antônio viu algo que o surpreendeu. Reconhecimento. Gratidão. Então, Relâmpago bufou, um som de despedida, e se voltou para a escuridão. Nesse exato momento, duas lanternas fortes se acenderam no fim do caminho, perto da casa. Vozes grossas ecoaram. Espalha. Um vai para o cercado, o outro corta pelo pasto sul. Eram Jairo e Tonho. Eles vinham a pé, silenciosos, mas suas lanternas os delatavam. Relâmpago deu o primeiro passo. Foi um trote suave, quase silencioso na terra fofa. Miguel se agachou sobre seu pescoço, se fazendo o menor possível. Eles saíram do cercado e mergulharam na escuridão do pasto, contornando a casa por trás. Antônio correu para dentro de casa e trancou a porta. Ele foi até o quarto de Celina, que já estava sentada na cama, os olhos arregalados de medo. O que está acontecendo, Antônio? Os capangas do Valdo. Eles vieram roubar o cavalo. O Miguel e o Relâmpago fugiram. Celina levou as mãos ao rosto. Meu Deus, ele está sozinho no escuro.
Ele não está sozinho, Antônio disse com uma convicção que ele mesmo não sabia de onde vinha. Ele está com o Relâmpago, e os dois sabem exatamente o que estão fazendo. Lá fora, Jairo chegou ao cercado vazio. Ele jogou a luz da lanterna para dentro e viu apenas marcas de cascos na terra, levando para a porteira aberta. Maldição! O bicho fugiu. Tonho chegou correndo. Eu ouvi, ele saiu galopando na direção do cerrado. O menino estava com ele. Jairo levou o rádio à boca, sua voz furiosa. Chefe, deu ruim. O cavalo e o menino fugiram a cavalo. Foram pro cerrado. A voz de Valdo, distorcida pelo rádio, explodiu de raiva. Idiotas! Como deixaram isso acontecer? Achem! Sigam eles! Não voltem sem aquele cavalo! Jairo olhou para a parede escura de árvores e arbustos além da cerca da fazenda. Uma névoa fina começava a se formar perto do chão, tornando a noite ainda mais traiçoeira. Vamos precisar das motos. E de mais gente. Esse cerrado à noite é um labirinto. Enquanto isso, Miguel e Relâmpago já estavam longe. O cavalo não corria desesperado. Corria com um propósito. Ele parecia conhecer cada tronco caído, cada pedra, cada desnível do terreno. Miguel se agarrava à crina, confiando totalmente. O vento frio cortava seu rosto e o mundo era um borrão de sombras verdes e marrons. Ele não sabia se alguém os perseguia, só sabia que tinha que chegar ao lugar do pai. O único lugar onde talvez eles estivessem a salvo. A fuga no escuro tinha começado. O cerrado à noite era um mundo diferente. Sem a luz do sol, os galhos retorcidos das árvores pareciam braços tentando agarrar. A névoa fina, que subia do chão úmido, enrolava-se nas pernas de Relâmpago como fios de algodão molhado. Miguel não enxergava quase nada, só sentia o movimento poderoso do cavalo, a subida e descida de seus músculos, o calor que vinha de seu corpo. Atrás deles, cortando o silêncio, vieram os primeiros sons da perseguição. O ronco abafado de motos tentando avançar pelo terreno irregular. Vozes gritando. Para a esquerda, vi movimento. Não dá para passar de moto aqui, tem que ir a pé. Relâmpago não diminuiu o passo. Ele corria com uma certeza que deixava Miguel maravilhado. O cavalo desviava de troncos que o menino só via no último segundo, pulava sobre arbustos baixos, escolhia sempre o caminho mais suave, mesmo na escuridão total. Bom menino, Miguel sussurrou, sua boca perto da orelha do cavalo. Bom menino, você sabe para onde ir. Relâmpago bufou em resposta, um sopro quente no ar frio, e aumentou ligeiramente a velocidade. De repente, uma luz forte varreu o cerrado atrás deles. Um feixe de lanterna balançando violentamente. Lá, eu vi, o cavalo preto. Um tio, um som seco e alto que ecoou entre as árvores. Não era um tiro para acertar, era um tiro para assustar. Relâmpago deu um salto lateral, assustado pelo barulho, e Miguel quase perdeu o equilíbrio. Ele se agarrou com toda a força à crina, suas pernas pressionando o lombo do animal. Calma, calma, Relâmpago, é só barulho, Miguel gritou, mas sua voz foi engolida pelo galope. O susto, porém, fez Relâmpago mudar de direção. Ele entrou em uma parte mais fechada do cerrado, onde as árvores eram mais baixas e os galhos se entrelaçavam. Miguel teve que se deitar sobre o pescoço do cavalo para não ser varrido por um galho. Os sons das motos ficaram mais distantes. Os homens estavam descendo e continuando a pé. Dá para ouvir suas vozes ofegantes cada vez mais furiosas. Rápido, eles não podem ir muito longe. Esse diabo de cavalo corre no escuro. Miguel sentiu um novo tipo de medo. Não o medo de cair, o medo de serem cercados. O cerrado era grande, mas os homens conheciam a região? Relâmpago conhecia? Como se respondendo à sua pergunta, Relâmpago começou a descer uma ladeira suave. O terreno ficou mais pedregoso. O som dos cascos contra as pedras ecoava, traindo sua posição. Escuta, é o som dele nas pedras, gritou uma voz não muito distante. Miguel olhou para trás, mas só viu escuridão e névoa. Então ele fez algo instintivo. Inclinou seu corpo todo para a direita, pensando com todas as suas forças. Sai desse caminho, sai das pedras. Relâmpago entendeu. Imediatamente ele virou para a direita, saindo da descida pedregosa e entrando em um matagal denso de arbustos espinhosos. Os galhos arranhavam as pernas de Miguel, mas o cavalo avançava, abrindo caminho com seu peito forte. Os sons de perseguição pareciam se afastar.
Os homens tinham ido na direção errada, seguindo o eco do som nas pedras. Por alguns minutos preciosos, só se ouvia o ruído do corpo de Relâmpago cortando a vegetação e sua respiração ofegante mais controlada. Miguel aproveitou para olhar para o céu. Entre as copas das árvores ele viu algumas estrelas. O seu pai tinha lhe ensinado a se guiar pela estrela do Cruzeiro do Sul. Ele tentou localizá-la. Relâmpago parou de repente. Ele estava no topo de uma pequena elevação. À frente, o terreno caía em um vale mais aberto, onde a névoa era mais espessa, como um lago de leite. "O que é, Relâmpago?" Miguel perguntou em voz baixa. O cavalo estava tenso. Suas orelhas se moviam para todos os lados, captando sons. Ele deu alguns passos para o lado, hesitante. Foi então que Miguel ouviu outro som de motor, diferente, mais suave. Não era moto, era um jipe, e vinha não da fazenda, mas da estrada que cortava o cerrado mais à frente. As luzes do jipe, mesmo desligadas, podiam ser vistas como um vulto escuro se movendo lentamente ao longo da estrada de terra. Valdo. Ele tinha mandado mais gente. Ele estava tentando cercá-los. "Eles estão na estrada", Miguel sussurrou, o coração batendo forte. "A gente não pode descer para o vale. Eles vão nos ver." Relâmpago pareceu concordar. Ele se virou, decidido, e começou a contornar a elevação, mantendo-se sempre na linha onde a mata era mais fechada. Ele estava evitando o céu aberto, mas o caminho era difícil. Em um ponto eles encontraram uma cerca velha de arame farpado, quase escondida pela vegetação. Relâmpago parou cheirando o ar. "A gente pula", disse Miguel. "Você consegue?" Ele não tinha certeza. Nunca tinham tentado pular nada, mas não havia escolha. Ele concentrou-se na ideia de saltar, de voar sobre aquele obstáculo. Sentiu seus músculos se prepararem, mesmo estando apenas montado. Relâmpago recuou alguns passos, medindo a distância. Miguel se inclinou para a frente e se fez leve. O cavalo então partiu em direção à cerca. 3 passos fortes, e ele se impulsionou. Por um momento Miguel sentiu que ia cair. Sentiu o corpo de Relâmpago subir no ar, os músculos trabalhando numa sinfonia poderosa. O arame farpado passou bem abaixo deles. Aterrissaram do outro lado com um baque surdo, mas Relâmpago manteve o equilíbrio e Miguel conseguiu se segurar. "Bom, muito bom", ele exclamou aliviado. Atrás deles, no entanto, o barulho da aterrissagem tinha sido alto. Uma lanterna se acendeu na direção de onde tinham vindo. O barulho veio daqui, pela linha da mata. Os homens a pé estavam de volta no jogo, e agora estavam mais perto. Relâmpago disparou. Não havia mais tempo para cautela. Ele desceu a encosta em um galope franco, direto para o vale nebuloso. Era um risco, mas era a única opção. As luzes do jipe na estrada pararam, as portas se abriram. Mais homens desceram. Miguel e Relâmpago estavam no meio do vale agora. A névoa lhes dando aos joelhos. A visibilidade era péssima, mas isso servia para os dois lados. Para o lado da cachoeira Relâmpago, Miguel implorou, sem saber se o cavalo sabia o que isso significava. "O lugar do pai, por favor." Relâmpago correu. A névoa escondia buracos, raízes. De repente, a pata dianteira direita do cavalo afundou num buraco escondido pela grama alta e pela neblina. Relâmpago soltou um grunhido de dor e surpresa. Sua cabeça jogou para frente e Miguel foi arremessado por cima de seu pescoço. O menino caiu no chão macio e úmido, o ar saindo de seus pulmões. Ele se levantou imediatamente, tonto. Relâmpago. O cavalo estava mancando, tentando tirar a pata do buraco. Seus olhos eram grandes e assustados. Os passos dos homens se aproximavam. As vozes estavam bem próximas agora. "Acho que caiu. Aproveita." Miguel não pensou. Correu até Relâmpago. O buraco não era muito fundo, mas a pata estava presa. Ele se ajoelhou na lama e com as próprias mãos começou a cavar a terra solta ao redor do casco. "Tira, Relâmpago! Puxa!" ele gritava, suas mãos pequenas arranhando-se contra pedras e raízes. Relâmpago tentou, puxou para trás com força. A pata saiu do buraco com um som de sucção. Ele imediatamente a apoiou no chão, mas mancou feio. A dor era clara em seus olhos. Não dava mais para correr. Os feixes de 2 lanternas cortaram a névoa a apenas uns 30 metros de distância. "Aí, estão aí." Miguel olhou para Relâmpago. O cavalo olhou para ele. Naquele olhar, Miguel não viu desespero. Viu uma determinação feroz. Relâmpago empurrou Miguel de leve com a cabeça, como se dissesse: "Sobe, você não consegue correr", sussurrou Miguel, os olhos cheios de lágrimas. Relâmpago insistiu, empurrando-o de novo, um gesto urgente.
Os homens estavam a 20 metros, dava para ver suas silhuetas. Miguel subiu com dificuldade. Relâmpago começou a andar, não a correr. Um passo manco, dolorido, mas firme. Ele não ia para longe dos homens. Ele estava indo em direção a um paredão de pedras que Miguel nunca tinha visto, à direita do vale. Por ali não tem saída, gritou um dos capangas rindo. São pedras, Relâmpago ignorou. Caminhou direto para o paredão. Quando estavam a poucos metros das pedras, Miguel viu. Não era um paredão liso, era uma fenda. Uma abertura estreita e escura, quase completamente escondida por samambaias e cipós. Relâmpago entrou. A escuridão foi total por um segundo. A passagem era tão estreita que as pedras raspavam nos lados de Miguel. Ele teve que deitar sobre o pescoço do cavalo de novo. Relâmpago avançava no escuro sem hesitar, como se conhecesse o caminho. Atrás deles os homens chegaram à fenda. Por aqui, o desgraçado entrou num buraco. Não cabe a gente e muito menos o jipe. Temos que ir a pé, ilumina aí. Uma lanterna tentou penetrar a fenda, mas a luz não chegava longe. O caminho fazia uma curva. Dentro da escuridão úmida, Relâmpago continuou. A mancada dele era pior no chão de pedras soltas, mas ele não parava. Miguel ouvia a respiração ofegante do animal, misturada com a sua própria. Depois de uns minutos que pareceram horas, Miguel começou a ouvir outro som. Um som contínuo, suave. O som de água corrente. A fenda começou a clarear. Uma luz fraca, azulada, vinha de frente. E então, de repente, eles saíram. Miguel teve que fechar os olhos por um instante. A luz da lua refletida na água era intensa depois da escuridão total. Eles estavam em um lugar pequeno e fechado, cercado por paredões de pedra altíssimos. No centro, uma cachoeira não muito alta deságua em uma piscina natural de água cristalina. A névoa não entrava aqui. O ar era limpo e cheirava a musgo e água doce. Relâmpago parou finalmente, exausto. Ele baixou a cabeça, respirando com dificuldade. A pata machucada estava inchada. Miguel deslizou de seu lombo e caiu de joelhos ao seu lado, abraçando-o. Você conseguiu. Você nos trouxe até aqui. Ele olhou em volta. Este era o lugar secreto do pai. João tinha trazido Miguel aqui uma única vez, quando ele era muito pequeno. Ele só se lembrava da sensação de paz. E agora Relâmpago, que nunca tinha estado na região, tinha encontrado o caminho. Como? O cavalo parecia estar em casa. Ele olhou para a cachoeira, para as pedras, e seu corpo, antes tenso, relaxou um pouco. Ele tinha chegado a um lugar seguro. Lá fora, na fenda, as vozes dos homens ecoavam, distantes e abafadas. É um beco sem saída. Vamos ter que esperar do lado de fora. Eles não vão passar a noite inteira aí. Amanhecer, a gente entra. Miguel ouviu. Eles estavam presos, mas estavam juntos, e pelo menos por agora, estavam a salvo. Ele se sentou na pedra lisa ao lado de Relâmpago, colocou a cabeça contra o corpo quente do cavalo e fechou os olhos, escutando o som calmante da água. O som da água era a única coisa que quebrava o silêncio absoluto. Lá fora, na fenda, as vozes dos homens já tinham sumido há tempos. Talvez tivessem ido embora, talvez estivessem esperando do lado de fora, em silêncio. Miguel não sabia. Ele se ajoelhou ao lado da pata dianteira direita de Relâmpago. Estava inchada e quente. O cavalo deixou-o tocar, mas bufou de dor quando Miguel apalpou o local com cuidado. Não quebrou. Miguel sussurrou, mais para si mesmo. Só torceu. Mas dói muito, eu sei. Relâmpago baixou a cabeça e cheirou o próprio joelho, como se entendesse o diagnóstico. A luz da lua, refletida na água da piscina natural, iluminava o lugar com um brilho fantasmagórico. Miguel olhou em volta. As paredes de pedra eram altas, cobertas de musgo verde e samambaias. A cachoeira não era grande, mas a água caía com uma força constante, criando um barulho que acalmava os nervos. Era aqui, o lugar do pai. A memória veio de repente, nítida. Ele era muito pequeno. João o carregava nos ombros. A água estava fria, e ele gritava de tanto rir. A mãe estava sentada naquela pedra lisa ali, com um sorriso tranquilo no rosto. Era um dia de sol. Agora era noite, e tudo estava quieto e frio. Miguel sentou na mesma pedra lisa que a mãe usara. Sentiu o cansaço profundo nos ossos. A adrenalina da fuga tinha passado, e agora só restava o frio e a preocupação. O que a gente faz agora, Relâmpago? Ele perguntou olhando para o cavalo. Relâmpago estava bebendo água da beira da piscina. Ele levantou a cabeça, gotas caindo de seu focinho, e olhou para Miguel. Depois, seu olhar vagou pelo lugar, como se estivesse procurando alguma coisa.
Ele começou a andar, mancando visivelmente, mas se movendo. Não foi para a saída. Foi para o lado oposto da cachoeira, onde as pedras formavam uma parede irregular cheia de fendas escuras. Relâmpago, onde você vai? O cavalo parou na frente de uma fenda em particular, mais larga que as outras. Ele bateu o casco da pata boa no chão de terra, 1, 2 vezes. E então olhou para Miguel. Miguel se levantou e foi até ele. O que tem aí? Ele se aproximou da fenda. Era escura por dentro. Ele esticou a mão, mas não alcançou o fundo. Relâmpago bateu o casco no chão de novo, insistente. Havia algo ali. Miguel sentou no chão e esticou o braço para dentro da fenda. Suas pontas dos dedos tocaram em algo que não era pedra. Era liso. Era metal. Ele se deitou de lado, enfiou o braço até o ombro. Seus dedos fecharam em volta de um objeto cilíndrico, frio. Uma lata. Ele puxou. Saiu uma lata de leite em pó, velha, enferrujada nas bordas. Estava fechada. Miguel ficou parado, olhando para a lata. Por que uma lata estaria escondida aqui? Relâmpago chegou mais perto e cheirou a lata, bufando suavemente. Com mãos trêmulas, Miguel tentou abrir a tampa. Estava emperrada. Ele pegou uma pedra pontuda e bateu de leve na borda, até que a tampa cedeu com um rangido. Dentro não havia leite em pó. Havia um rolo de papel, amarrado com um barbante. O papel estava amarelado, mas seco. O coração de Miguel começou a bater muito rápido. Ele olhou para Relâmpago. O cavalo estava parado, quieto, seus olhos grandes fixos no rolo de papel. Miguel puxou o barbante com cuidado. O papel se desenrolou. Era uma carta. A caligrafia era dele, era do seu pai. Ele segurou o papel sob a luz da lua refletida na água e começou a ler. Meu filho Miguel, se você está lendo isso, é porque você encontrou o nosso lugar, e porque eu não estou mais aí para te trazer pessoalmente. A voz do pai, na cabeça de Miguel, pareceu ler as palavras em voz alta. Era a voz calma e profunda que ele tanto sentia falta. Uma lágrima quente escorreu pelo seu rosto e caiu no papel. Sempre soube que você tinha o dom. Desde que era bebê, os animais ficavam quietos perto de você. Os pássaros não fugiam. Era um presente raro. Um presente que eu também tinha. Miguel engoliu em seco. Ele lembrou do pai com os cavalos. O jeito que eles o olhavam, com confiança total. Eu nunca te expliquei direito sobre isso, porque é uma coisa difícil de explicar. Não é mágica, não é truque, é sentir, é escutar sem ouvir, é entender sem palavras. É um peso também, Miguel. Porque quando você sente a dor de um animal, ela dói em você. Quando você sente o medo dele, você tem medo junto. Miguel olhou para Relâmpago, para sua pata inchada. Sim, dizia. Muita gente vai querer usar esse dom. Vão ver você como uma atração, como uma maneira de ganhar dinheiro. Vão te chamar de domador milagroso. Vão te oferecer fortunas. A imagem de Valdo com seu sorriso falso surgiu na mente de Miguel. Não caia nessa, meu filho. O dom não é para mostrar. Não é para ganhar fama ou riqueza. O dom é para cuidar. É para proteger. É para dar voz a quem não tem voz. É para criar uma ponte entre o nosso mundo e o deles. É uma responsabilidade muito grande. Miguel leu essas palavras várias vezes. Não é para mostrar, é para cuidar. Elas ecoaram dentro dele, encontrando um lugar profundo que já sabia disso, mas não tinha as palavras. Use o seu dom para ajudar, para curar, para entender. A fazenda, os animais, eles são sua família também. Cuide da sua mãe. Ela é forte, mas o coração dela é pesado desde que eu parti. Cuide do seu tio Antônio. Ele é bom, mas age sem pensar às vezes. E cuide dos amigos que você fizer, como aquele cavalo que eu sei que um dia vai chegar até você. Miguel ergueu os olhos e surpreso. Como o pai podia saber? Relâmpago estava lá, olhando para ele como se esperasse. Um animal como aquele não aparece por acaso. Ele vai precisar de você. E você vai precisar dele. Essa ligação é mais forte do que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. Não deixe ninguém quebrar essa ligação. As últimas linhas estavam um pouco tremidas, como se tivessem sido escritas com pressão. Tenho muita saudade de você, meu menino. Mas eu estou sempre por perto, no vento que balança o capim, no barulho da cachoeira. E no seu coração, sempre que você se conectar com um animal. Você não está sozinho. Nunca esteve. Com todo o meu amor, seu pai, João. A carta terminou. Miguel ficou sentado com o papel nas mãos, as lágrimas escorrendo livremente agora. Não eram lágrimas só de tristeza.
eram de alívio, de sentir a presença do pai, tão forte e tão clara, depois de 2 anos. Ele olhou para Relâmpago. Ele sabia que você ia chegar. Relâmpago se aproximou e esfregou seu focinho no cabelo de Miguel, enxugando as lágrimas. O dom não é para mostrar, Miguel repetiu em voz alta. A voz dele, embora embargada, soava mais firme. É para cuidar. Ele pensou no que tinha feito. Tinha usado o dom para se conectar com Relâmpago, para protegê-lo, para fugir com ele, não para ganhar dinheiro ou fama, para cuidar. Ele estava no caminho certo. Uma nova força, quente e determinada, começou a crescer dentro dele. O medo não tinha sumido, mas agora ele tinha algo maior. Tinha um propósito claro. Tinha a bênção do pai. Ele dobrou a carta com cuidado e guardou dentro da lata, e a lata dentro da camisa, perto do peito. Aquele era o seu tesouro. A gente não pode ficar aqui para sempre, Relâmpago, ele disse levantando-se. O Valdo ainda está lá fora. O tio Antônio e a mãe estão na fazenda. A gente não pode deixar ele vencer. Relâmpago ergueu a cabeça. Seus olhos brilhavam. Ele deu um passo, mesmo mancando, na direção da fenda por onde tinham entrado. Ele estava pronto para voltar. Mas primeiro a gente precisa cuidar de você, disse Miguel. Ele foi até a beira da água, molhou um pedaço rasgado da sua própria camisa e voltou para Relâmpago. Enrolou o pano molhado e frio em volta da pata inchada do cavalo, fazendo uma compressa improvisada. Isso ajuda a desinchar. Relâmpago ficou parado, deixando Miguel cuidar dele. Enquanto trabalhava, Miguel pensou, eles não podiam voltar pelo mesmo caminho. Os capangas estariam esperando. Talvez houvesse outra saída. Seu pai sempre dizia que todo lugar escondido tem mais de uma entrada. Ele começou a examinar as paredes de pedra com mais atenção. A fenda por onde tinham entrado era a mais óbvia, mas em um canto, atrás de uma cortina de cipós, ele viu uma abertura baixa, quase um túnel. Era escuro, mas dava para passar. Vamos tentar por ali, disse Miguel, apontando. Relâmpago seguiu-o, mancando, mas resoluto. O túnel era curto e baixo. Miguel teve que rastejar. Relâmpago teve que baixar a cabeça e andar agachado. Depois de uns 10 metros, o túnel abriu-se em um pequeno desfiladeiro, que dava para uma parte diferente do cerrado, longe da estrada, e do vale onde os homens estavam. A primeira luz do dia começava a pintar o céu de cinza claro. A noite tinha acabado. Miguel olhou para o horizonte. A fazenda Esperança estava em algum lugar naquela direção. A gente volta, ele disse para Relâmpago. Mas a gente não volta escondido. A gente volta para enfrentar, do nosso jeito. Ele subiu no lombo do cavalo, com cuidado para não pressionar a pata machucada. Relâmpago não reclamou. Começou a andar, devagar, mas com a cabeça erguida. Miguel colocou a mão sobre o peito, onde a carta do pai estava guardada. Sentiu as palavras queimando dentro dele. Cuidar, proteger, dar voz. Ele não era mais apenas um menino quieto. Ele era o filho de João, e ele tinha um cavalo chamado Relâmpago do seu lado. Era hora de ir para casa. O sol da manhã chegou ao cerrado, mas não trouxe calor. Trouxe uma luz clara e fria que mostrava cada detalhe da terra seca. Miguel e Relâmpago voltavam para a fazenda devagar. A pata do cavalo ainda doía, mas ele insistia em caminhar. Quando a casa da fazenda Esperança apareceu ao longe, Miguel viu que algo estava diferente. Havia carros parados perto da porteira. Um deles era o sedã preto de Valdo. O coração de Miguel bateu mais forte. Ele parou Relâmpago e ficou observando. Eles já estão aqui, ele sussurrou. Relâmpago bufou, suas narinas se dilatando. Ele também reconhecia o perigo. Miguel pensou rápido. Entrar pela frente seria se entregar. Ele guiou Relâmpago para um caminho que contornava a propriedade, por trás dos pastos velhos. Eles chegaram aos fundos da casa, perto do cercado de treinamento, sem serem vistos. Dali, dava para ouvir as vozes. A voz de Valdo, alta e confiante. A voz de Antônio, tensa, e outras vozes. Eram dos vaqueiros. E de Dona Celina. Miguel deslizou do lombo de Relâmpago. Fica aqui, escondido. Eu vou ver. Ele se esgueirou até a janela da cozinha e espiou para dentro. A cena na varanda da frente era clara. Valdo estava parado no degrau, de terno, segurando uma pasta de couro. 2 capangas ficavam atrás dele. Antônio estava na frente da porta da casa, de braços cruzados, mas Miguel podia ver que ele estava tremendo. Ao lado dele, apoiada na ombreira da porta, estava Dona Celina. Ela parecia mais fraca do que nunca, mas estava de pé. Atrás deles, Zé do Boi, Luiz e outros vaqueiros da fazenda formavam um semicírculo silencioso. Então é isso, Antônio.
Valdo estava dizendo. O prazo acabou. Você não trouxe o menino, não trouxe o dinheiro. Agora eu exijo o que é meu por direito. A dívida do seu irmão. Ele tirou um papel da pasta. E como garantia da dívida, eu vou levar o cavalo. Agora. O cavalo não está aqui, disse Antônio, sua voz áspera. Não está? Meus homens viram ele fugir com o seu sobrinho ontem à noite. E viram você ajudando. Isso é mais uma prova de que você não tem condições de administrar essa terra. Valdo olhou para os vaqueiros. Homens como vocês merecem trabalhar para um patrão sério, não para um perdulário que bota a família em risco. Alguns vaqueiros baixaram a cabeça, envergonhados. Foi então que Dona Celina falou. Sua voz era fraca, mas todos a ouviram. Valdo, você sabe que essa dívida é uma mentira. João nunca faria um acordo com você. Valdo sorriu, um sorriso estreito e frio. A assinatura dele diz o contrário, Dona Celina. E a justiça acredita em papéis, não em sentimentos. A justiça também deveria acreditar na verdade. Uma nova voz cortou o ar. Todos se viraram. Miguel estava parado no canto da casa. Suas roupas estavam sujas de terra, seu rosto estava arranhado, mas seus olhos estavam limpos e firmes. Ele caminhou até o centro do pátio, entre os vaqueiros e Valdo. Antônio deu um passo à frente. Miguel, o que você está fazendo aqui? Foge. Não, tio, disse Miguel sem tirar os olhos de Valdo. Eu não vou mais fugir. Valdo riu, divertido. Olha só quem voltou. O pequeno domador. E o seu brinquedo? O cavalo fugiu e te abandonou? O relâmpago não me abandonou, disse Miguel. Sua voz não tremia. Ele está aqui, e ele não é um brinquedo. Onde está ele então? Escondido? Não adianta, menino. Meus homens vão encontrá-lo. Ele está aqui, Miguel repetiu. E então, ele assobiou. Um assobio baixo e agudo, que ele nunca tinha feito antes. Por um momento, nada aconteceu. Valdo começou a rir de novo. E então, do canto dos estábulos, Relâmpago apareceu. Ele caminhava com a cabeça erguida, mesmo mancando. Seu pelo negro brilhava sob o sol da manhã. Ele ignorou todos os outros e foi direto até Miguel, parando ao seu lado como um guardião. Um murmúrio correu entre os vaqueiros. Zé do Boi balançou a cabeça impressionado. Valdo perdeu o sorriso. Seus olhos brilharam de cobiça ao ver o cavalo. Muito bem, agora o problema se resolve. Peguem o animal. Os dois capangas se moveram. Parem! A voz de Miguel não foi um grito. Foi uma ordem clara e firme. Os homens, por algum instinto, pararam. Antes de tocar nele, eu quero que todos saibam uma coisa. Valdo fez um gesto de irritação. Não temos tempo para histórias de criança. É a história dele, disse Miguel, colocando a mão no pescoço de Relâmpago. A história que o senhor conhece muito bem, seu Valdo. O fazendeiro ficou em silêncio, seus olhos se estreitando. Este cavalo se chama Relâmpago. Ele não nasceu aqui. Ele veio de um lugar muito longe, lá do Pantanal. Ele era livre. Ele tinha uma mãe. Miguel fez uma pausa olhando para os vaqueiros. Um dia chegaram uns homens. Homens contratados por um fazendeiro ganancioso que queria o potro porque ele era bonito e valioso. A mãe do Relâmpago não deixava eles chegarem perto. Ela protegia o filho dela. E sabe o que esses homens fizeram? Ninguém respondeu. O pátio estava em silêncio absoluto. Eles mataram a égua, atiraram nela, na frente do Relâmpago, quando ele era só um potro, só para poder enlaçá-lo e trazê-lo preso. Dona Celina levou a mão à boca. Alguns vaqueiros trocaram olhares de horror. Esse fazendeiro, continuou Miguel, seu dedo apontando diretamente para Valdo. Foi o senhor, seu Valdo. O Relâmpago lembra do cheiro dos capangas do senhor. Ele lembra do cheiro do senhor. Por isso ele é bravo. Por isso ele não deixa ninguém chegar perto. Ele não tem ódio de pessoas. Ele tem ódio do senhor. Valdo estava branco de raiva. Isso é uma calúnia, uma invenção de uma criança perturbada. É a verdade. A voz de Antônio soou forte. Ele se adiantou ao lado de Miguel. Eu ouvi a história de um vaqueiro antigo. Os boatos correm, Valdo. Todo mundo sabe do seu método. Comprar o que não é seu. Tomar o que quer com força. Isso não prova nada. Valdo gritou, batendo o papel da dívida no ar. A lei está comigo. A lei, talvez, disse Dona Celina, com uma força nova na voz. Ela desceu os 2 degraus da varanda, apoiando-se no braço de Antônio. Mas a justiça não. E o coração das pessoas, muito menos. Ela olhou para os vaqueiros, para os homens que trabalhavam naquelas terras há anos. Vocês conheceram meu marido, João. Sabem o tipo de homem que ele era. Sabem que ele nunca faria uma dívida escondida. Vocês veem meu filho, veem a conexão que ele tem com esse animal. Isso é um dom.
Um dom que o Valdo quer comprar, quer explorar até acabar com ele. Ele não quer o Miguel. Ele quer o que o Miguel pode fazer por ele, e depois vai jogar os dois fora, como fez com a mãe do Relâmpago. As palavras dela pairaram no ar. Zé do Boi olhou para o chão, depois para Valdo, e depois para Miguel e o cavalo. Ele saiu do grupo e foi se postar ao lado de Antônio. A dona Celina tem razão, ele disse, sua voz grave. Trabalhei para o seu João por 20 anos. Era um homem reto. Essa história do menino é verdade. Eu vi, e esse papo de dívida cheira mal. Um a um, os outros vaqueiros começaram a se mover. Luiz foi o próximo. Depois o mais velho, o seu Gilberto. E mais dois. Eles formaram uma linha ao lado da família. Valdo viu seu apoio desmoronar. Seu rosto ficou vermelho de fúria e humilhação. Vocês são uns idiotas. Vão perder o emprego. Vão passar fome. Melhor passar fome com a consciência limpa, disse Zé do Boi calmamente, do que ter comida na mesa sabendo que ajudou a fazer uma maldade. Valdo estava encurralado. Ele olhou para seus capangas, mas até eles pareciam hesitar diante daquela união. Foi então que Relâmpago deu um passo à frente. Ele não atacou, apenas olhou para Valdo, seus olhos grandes e escuros fixos no homem. Ele baixou a cabeça e bateu o casco da pata boa no chão, uma vez. Toque. Foi um som seco, final. Naquele olhar, todo o ódio, toda a memória da mãe morta, toda a dor da captura estava presente. Valdo viu. E pela primeira vez o medo apareceu em seus olhos. Não o medo do cavalo, mas o medo da verdade que ele representava. A verdade que todos agora conheciam. Ele recuou um passo, depois outro. Pegou a pasta com as mãos trêmulas. Isso não vai ficar assim. Vou na polícia. Vou na justiça. Vá, disse Antônio. Nós vamos também, e vamos contar a nossa versão. A versão de toda a comunidade. Valdo não tinha mais o que dizer. Ele se virou e caminhou rápido em direção ao seu carro, seus capangas seguindo atrás, cabisbaixos. O motor do sedã negro rugiu, e o carro desapareceu na estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que logo assentou. Por um longo momento, ninguém falou. O silêncio foi quebrado pelo bufado aliviado de Relâmpago. Ele virou a cabeça e esfregou o focinho no ombro de Miguel. E então, Dona Celina começou a chorar, não de tristeza, de alívio. Ela abriu os braços e Miguel correu para ela. Ela o abraçou com uma força que ele não sentia há anos. Antônio colocou a mão no ombro do sobrinho, seus olhos úmidos. Você fez isso, menino. Você e o Relâmpago. Miguel olhou para o cavalo, para os vaqueiros que tinham ficado, para a mãe e para o tio. A carta do pai, quente contra seu peito, parecia pulsar. Ele não tinha vencido com força, tinha vencido com a verdade, tinha cuidado, tinha protegido, exatamente como o pai tinha dito. O dom não era para mostrar, era para isso. A poeira baixou na estrada e com ela parecia baixar também um peso enorme que estava sobre a fazenda Esperança. Nos dias que seguiram, algo mudou no ar. O medo tinha ido embora com Valdo. O que ficou foi um cansaço profundo, mas também uma paz que ninguém sentia há muito tempo. A primeira coisa que Antônio fez foi cuidar da pata de Relâmpago. Ele trouxe um pano limpo, água fresca e um unguento que seu pai usava para os animais. Miguel ajudou segurando o cavalo enquanto Antônio fazia uma massagem suave. É uma torção só, Antônio disse examinando. Com repouso e cuidado, em algumas semanas ele fica bom. Relâmpago deixou-os fazer o trabalho confiante. Ele parecia saber que a batalha tinha acabado. Dona Celina, por sua vez, parecia ter recebido uma nova dose de vida. No dia seguinte ao confronto, ela não ficou na cama. Levantou, vestiu um roupão limpo e foi para a cozinha. Suas mãos ainda tremiam um pouco, mas ela começou a preparar um café forte para todos. Mãe, você devia descansar, disse Miguel entrando na cozinha. Celina olhou para ele com um sorriso que iluminou seu rosto pálido. Descansar, eu já descansei demais, meu filho. Hoje eu quero agradecer a Deus e agradecer a você. Ela colocou as mãos nos ombros de Miguel. Você foi muito corajoso. O seu pai ele estaria explodindo de orgulho. Miguel sentiu um calor no peito. A carta do pai, que ele guardava sob o travesseiro, parecia pulsar em sua memória. Os vaqueiros que tinham ficado, Zé do Boi, Luiz e os outros, voltaram ao trabalho. Mas não era mais o mesmo trabalho de antes. Havia uma vontade nova. Eles consertaram a cerca do Pasto Sul que estava quebrada há meses. Limparam o bebedouro dos cavalos. Fizeram pequenos reparos na casa. Uma tarde, Zé do Boi se aproximou de Antônio,
tirando o chapéu. Seu Antônio, a gente conversou. A gente sabe que as coisas ainda estão difíceis. A gente pode esperar pelo pagamento, até a colheita do milho, ou até você vender alguns bezerros, o que for melhor. Antônio ficou sem palavras por um momento. Ele olhou para os homens, seus rostos sérios e honestos. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, disse Luiz. A gente não ficou pelo dinheiro. A gente ficou pela família, pela fazenda, pelo Miguel e pelo cavalo. A comunidade ao redor também soube do que aconteceu. A notícia de como Valdo tinha sido exposto correu rápido, e com ela veio uma onda de solidariedade. O padeiro da vila mandou pães. Um vizinho trouxe um saco de feijão. Outro ofereceu ajuda com a colheita quando chegasse a época. A fazenda não estava rica. As dívidas no banco ainda existiam. Mas agora, elas não pareciam um monstro impossível. Pareciam um problema que podia ser resolvido. Um passo de cada vez. Uma semana depois, numa manhã de sol claro, Miguel levou Relâmpago para o pasto aberto. A pata do cavalo ainda estava um pouco sensível, mas ele já conseguia andar sem mancar muito. Miguel não montou nele, apenas caminhou ao seu lado. Eles foram até a árvore grande e retorcida no limite da propriedade, o lugar onde Miguel costumava sentar para pensar. Relâmpago pastou perto enquanto Miguel se sentou com as costas contra o tronco. Ele tirou do bolso a lata de leite em pó, abriu e pegou a carta do pai. Não para ler de novo, ele já sabia as palavras de cor, mas para sentir o papel, para se conectar com a caligrafia. Relâmpago veio e se deitou pesadamente no chão ao lado dele, com um suspiro profundo. Ele colocou a cabeça no colo de Miguel. Miguel sorriu e começou a acariciar a testa lisa do cavalo, entre os olhos. O meu pai disse que o dom é para cuidar. Miguel falou em voz baixa, como se contasse um segredo para Relâmpago. Eu acho que ele estava certo. Não foi domando você que a gente venceu. Foi cuidando, foi entendendo, foi protegendo. Relâmpago fechou os olhos, ouvindo a voz suave. Eu não quero ser um domador famoso. Não quero que ninguém me pague para fazer isso. Eu quero cuidar daqui, dos cavalos, das vacas, das galinhas, da mãe, do tio Antônio e de você. O cavalo abriu os olhos e olhou para Miguel. Era um olhar profundo, tranquilo, que dizia tudo. Ele estava em casa. Naquele mesmo dia à noite, durante o jantar, Antônio colocou uma ideia na mesa. A família toda estava junta. Antônio, Celina e Miguel, algo que não acontecia desde a morte de João. Eu estive pensando. Antônio começou brincando com o garfo. A gente quase perdeu tudo porque eu fui teimoso. Quis resolver sozinho. Quis um milagre rápido, com o relâmpago. Antônio, Celina tentou interromper. Deixa eu terminar, Celina. Eu errei. Mas agora eu quero fazer direito. A gente vai sentar e organizar as contas todas. Vamos ver o que a gente realmente deve. E vamos pagar, devagar. E o mais importante. Ele olhou para Miguel. A gente vai cuidar da nossa família. Do nosso jeito. Sem atalhos perigosos. Miguel assentiu. E o relâmpago? Ele fica, disse Antônio com convicção. Ele não é um animal para vender. Ele é da família agora. É seu amigo. E depois do que ele fez por nós, ele tem o direito de viver em paz aqui. Dona Celina sorriu. Ele sempre foi. Na semana seguinte, Miguel começou a usar seu dom de uma nova forma. Ele não ficava apenas observando. Ele ajudava. Quando um bezerro ficou doente, Miguel ficou horas ao lado dele, acariciando-o e falando baixinho, até o veterinário chegar. O animal ficou surpreendentemente calmo durante o tratamento. Quando um dos cavalos mais velhos ficou com medo de uma tempestade, Miguel foi até o estábulo e ficou com ele, acalmando-o até a chuva passar. E com Relâmpago, a conexão só crescia. Miguel nem precisava mais pensar em comandos. Um olhar, um leve movimento do corpo, e o cavalo entendia. Eles se tornaram uma dupla verdadeira. Miguel o escovava, cuidava de sua alimentação, passava horas simplesmente ao lado dele. Uma tarde, Antônio viu os dois do portão. Miguel estava deitado na grama, lendo um livro da escola. Relâmpago estava deitado ao seu lado, sua cabeça negra repousada nas costas do menino, os dois aproveitando o sol quente. Antônio sentiu um nó na garganta. Ele se lembrou de seu irmão, João. Lembrou dele com os cavalos, com a mesma paz, a mesma conexão. A vida tinha dado uma volta dura, mas no final, ela tinha encontrado um jeito de seguir. O dom não tinha morrido. Tinha apenas mudado de mãos e encontrado um coração ainda mais puro para viver. O tempo passou, as estações mudaram. A seca do inverno deu lugar às primeiras chuvas da primavera. O cerrado ao redor da Fazenda Esperança ficou verde de novo. As dívidas foram sendo pagas pouco a pouco com o suor do trabalho de todos.
A saúde de Dona Celina melhorou muito. Ela não estava completamente curada, mas a tosse diminuiu e as cores voltaram ao seu rosto. Ela voltou a cuidar da horta, a cantarolar baixinho na cozinha. E Miguel, o menino quieto, não era mais tão quieto. Ele ainda preferia a companhia dos animais, mas agora ele sorria mais. Falava quando precisava. E quando ele falava, as pessoas paravam para ouvir. Elas tinham visto sua coragem, respeitavam o dom que ele carregava com tanta humildade. Num fim de tarde, Miguel e Relâmpago foram até o topo do morro atrás da casa. Dali dava para ver toda a fazenda, a casa, os estábulos, os pastos verdes. O sol estava se pondo, pintando tudo de laranja e dourado. Miguel colocou a mão no pescoço de Relâmpago. A gente conseguiu, amigo. A gente salvou nosso lar. Relâmpago esfregou a cabeça no ombro dele, um gesto de amor e cumplicidade. Miguel olhou para o horizonte. Ele sentia a presença do pai, não como uma saudade dolorosa, mas como uma força tranquila dentro dele. João tinha deixado para ele muito mais que um dom. Tinha deixado um propósito, um jeito de viver. Ele entendia agora. O verdadeiro milagre não era domar um cavalo bravo com um toque. O verdadeiro milagre era a amizade que nasceu desse toque. Era a comunidade que se uniu. Era a família que se curou. Era um menino que encontrou sua voz e um cavalo que encontrou seu lar. A Fazenda Esperança estava salva. Não por dinheiro ou por truques, mas por algo muito mais forte e muito mais simples. O amor de um menino por sua família, sua terra e seu amigo de quatro patas. E enquanto o último raio de sol desaparecia atrás do cerrado, Miguel sussurrou, não só para as estrelas, mas para o mundo inteiro. Obrigado, pai. E ao seu lado, Relâmpago relinchou baixinho, como se dissesse, amém.